Olá, amigos, boa tarde. Você que acompanha aqui o canal Replay com Tony Souza. Estamos em mais um jogo pela Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Hoje estaremos acompanhando o Leão do Mercado. Guarani que vai pegar o Cavalo de Aço. É o Sport Limoeiro, que não tem mais chances dentro da competição, mas que pode ser sim decisivo no jogo de hoje. Repito, aliás, explico por quê. Porque o time do Guarani está querendo pular direto para a semifinal do Campeonato Cearense. O primeiro colocado, segundo o regulamento desta Série C do Campeonato Cearense, o primeiro colocado de cada grupo vai direto para a semifinal. Os segundo e terceiro colocados dos grupos vão se enfrentar numa quarta de final. E aí, portanto, para o Guarani, o estar em primeiro lugar é importantíssimo para poder garantir essa vaga na semifinal, esperar o seu adversário e ficar a 2 jogos do acesso à Série B do Campeonato Cearense do ano que vem. Portanto, é uma situação bem mais tranquila para o Guarani se ficar em primeiro lugar. Vale lembrar que o Guarani está em primeiro com 7 pontos, mesma pontuação tem o time do Quixadá também com 7, só que o Guarani tem saldo de 6 e a equipe do Quixadá tem saldo de 2. Em terceiro está o Campo Grande, também já classificado. O time do Tigre Juazeirense tem 6 pontos dentro da competição. O Campo Grande também tem chance de ficar em primeiro. Se o Guarani tropeçar hoje aqui contra o Sport Limoeiro, perder ou empatar, o Guarani ficaria com 8 pontos e o Campo Grande vencendo o Quixadá vai para 9 e aí ficaria em primeiro lugar e seria o Campo Grande aí para esta semifinal. São muitas possibilidades desse campeonato cearense da Série C e a gente, lógico, vai acompanhar tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Dá aqui uma boa tarde a ele que estará acompanhando aqui esta jornada esportiva, este jogão de bola aqui no estádio Mirador em Crato, nosso querido Leandro Santos. Boa tarde, Leandro, prazer estar mais uma vez trabalhando contigo e esperar o quê deste jogo? Um Sport Limoeiro que não aspira nada mais dentro da competição, Leandro, mas que de repente se engrossar o caldo pode complicar a vida do Guarani. Boa tarde, Tony, boa tarde a todo mundo ligado no canal Replay com Tony Souza. Eu vou responder, acho que da mesma forma que pensa o técnico Lamar, como ele também já se pronunciou sobre esse assunto. Para ele, é uma decisão essa tarde. O time do Guarani está classificado, mas deseja chegar já na segunda fase, jogando a etapa semifinal, então precisa ir para cima, precisa vencer esse jogo aqui essa tarde no estádio Mirandão. Vai encarar uma equipe que não ganhou de ninguém ainda, a equipe, acredito que foi uma das primeiras a começar a trabalhar, mas infelizmente não fez uma boa campanha nessa Série C, mas como a gente já viu acontecer por diversas vezes no futebol, pode pregar uma peça essa tarde aqui contra o Guarani. Então tem que ter cuidado, tem que ter uma certa precaução, mas mostrar o futebol que vem desempenhando nessa Série C, que o coloca nessa condição de líder da chave. Então vamos aguardar um bom jogo, um clima está agradável na região em comparação aos últimos dias, as chuvas deram uma diminuída na temperatura e aí a gente fica aí no aguardo de uma boa partida de futebol, que a gente possa ver aí o Guarani consolidando essa sua passagem de fase na primeira colocação e já ocupando um lugar nas semifinais, ficando cada vez mais próximos de retornar à segunda divisão do nosso estado. E aí eu trago um ponto, enfim, da gente poder questionar. Queria até que meu amigo José desse uma olhadinha aí no meu retorno aqui, o som, enfim, para ver se é um problema só do meu retorno ou se o som tá legal aí, tá bom, José? Uma coisa que me chama a atenção é essa crise que parece não ter fim mais no futebol de Limoeiro do Norte. Porque a gente acompanhou o Sport Limoeiro, tem uma época que o Sport Limoeiro está do jeito, em outra época está o time do Limoeiro, que é o Sport Limoeiro é o Cavalo de Aço, já o Limoeiro é o Jaguar do Vale, né? E a gente já viu equipes fazer boas campanhas. O Limoeiro esteve, inclusive, uma vez jogando a Série C do Campeonato Cearense, esteve em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Naquela época tinha o Marciano, que passagem pelo Icasa por lá, enfim, Chiquinho, Joãozinho, Marleudo, tantos jogadores já passaram, vestiram bem essa camisa, Paloma, só para citar alguns nomes. E a gente já viu o Limoeiro fazer boas campanhas, o Sport Limoeiro tem bons momentos, e é incrível como o futebol de Limoeiro do Norte chegou numa crise sem fim, é impressionante. Espero muito que possa se resgatar e ter uma situação mais favorável
em breve. Bom, daqui a pouquinho as equipes estarão entrando aqui no gramado do estádio Miradão, em Crato, onde o Guarani está mandando os seus jogos. Jogo bom aqui, envolvendo o Guarani Sport Limoeiro, e a gente fica também de olho no jogo do Campo Grande contra o Quixadá, até porque o Quixinha está torcendo por um tropeço aqui, Leandro, e vencendo, ou até um empate, dependendo do resultado aqui, interessa o Quixadá para ficar em primeiro lugar. Ou seja, os 3 times estão querendo essa vaga para a semifinal da terceirona do Campeonato Cearense. 3 times que no início a gente apontava como os favoritos do grupo a realmente passarem de fase, mas aí fica essa questão, quem vai ser o líder? Guarani e Quixadá, quando se enfrentaram, fizeram um bom jogo, equilibrado, 0-0 o placar, depois na sequência chegaram a essa última rodada com a mesma quantidade de pontos, mas aí tem um adversário mais difícil lá, porque o Campo Grande também está querendo essa primeira posição, tem essa possibilidade também de chegar à liderança da chave. Então, acredito que lá seja um jogo bem disputado, bem equilibrado realmente, e aqui eu vejo o Guarani com um pouquinho mais de vantagem, um pouquinho de mais chances terminar o Leão como primeiro colocado. Mas vamos aguardar, como eu falei, o futebol prega peças e aí pode acontecer de qualquer coisa essa tarde e a gente vai ficar ligadinho. Jogos simultâneos, mas que vai mexer com o torcedor de todos os 3 times que estão aí pensando na classificação em primeiro, porque é um jogo a menos e um passo cada vez mais próximo de voltar à Série B estadual. Vamos então programado aqui do Estádio Miradão, vamos programado aqui do Miradão em Crato, porque as equipes já estão entrando, pelo menos a equipe do Sport Limoeiro está entrando neste momento, aqui no gramado do Estádio Miradão em Crato. Antes de trazer as escalações, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Fidelis, grande Luiz Fidelis, disse, manda um alô aí para Zé Valdo Bispo, torcedor do Leão, grande Luiz Fidelis, que já está aqui sintonizado no canal Replay com o Tony Souza, mandou uma foto aqui, não está abrindo Luiz Fidelis, a foto que o Luiz Fidelis mandou, mas já está mostrando que está aqui, agora sim, já está mostrando aqui que está sintonizado, sentadinho lá no localzinho onde ele costuma fazer as composições, belíssimas composições, acompanhando o canal Replay com o Tony Souza, na torcida pelo Leão do Mercado. Ele disse, não torço nenhum outro time a não ser o Guarani. Grande abraço, nosso querido Luiz Fidelis. Esse é torcedor pé quente, leva uma sorte nada. No dia que a gente falou do Luiz Fidelis, aí o Guarani foi lá e fez 1-0, rapaz. Esse Luiz Fidelis é show. Bom, e assim como o Luiz Fidelis, fique você também conosco. Aproveita, avisa a galera. Vai começar o jogo. Já estamos no ar. Replay com Tony Souza. Compartilha aí o nosso link, deixa o teu like, tá bom? Acione o sininho, se inscreve aqui no canal Replay com Tony Souza. Estamos juntos em mais uma jornada esportiva aqui pelo Campeonato Cearense de Futebol. Vamos trazer as escalações das duas equipes. Inicialmente, vamos falar sobre o Guarani, o Leão do Mercado, que está mandando jogos aqui no Estádio Miradão, em Crato. O time do Guarani vem assim escalado pelo técnico Lamar Lima. 12, Fábio Antony é o goleiro. 2 na lateral direita para Raí. 3, zagueiro central, Natan veste a 3. Na quarta zaga, de volta o time, Kevin veste a camisa de número 4. Na ala pela esquerda, Elvis com a número 6. No meio campo tem um primeiro volante da Silva com a 5. Segundo volante, Isaú veste a 10. Manuel Chuva tem a 8 hoje. E ali, aquela linha de 3 jogadores mais ofensivos do Lamar, né? 7 para o Leandrinho, 9 para o Dagson, 11 André Cassaco. Esse é o time do técnico Lamar Lima. É o Leão do Mercado, que enfrenta hoje à tarde o Sport Limoeiro. O Cavalo de Aço vem escalado assim pelo Júnior Ferreira. 1, Adriano é o goleiro. Na lateral pela direita tem o Damião com a 2. A dupla de zaga, 3 para Ronald, 4 para João Vitor, 6 na lateral esquerda com o Laerte. No meio campo, 5 para o Guilherme Ocara, 7 Alex, 8 Léo e 10 para o Erivelton. No ataque, 9 para o Thiago, 11 para o Ostinha. Esse é o time do técnico Júnior Ferreira, é o time do Esporte Limoeiro. A arbitragem para o jogo desta tarde aqui no Estádio Miradão tem uma mulher no comando, pela primeira vez, pelo menos ela está aqui, é a segunda mulher que apita um jogo oficial aqui no Estádio Miradão. A Ingrid Santos é a árbitra principal para o jogo desta tarde pela Série C do Campeonato Cearense. Ela está auxiliada pelo Nailton Oliveira, assistente 1, e o Renan Aguiar, assistente número 2.
E como quarto árbitro, ele que é árbitro e com experiência aqui no futebol cearense, o Léo Simão. Portanto, esse é o time, o Leão do Mercado, meu querido Leandro Santos, que não tem Guto, volante Guto, está fora do jogo de hoje, com 3 cartões amarelos, está suspenso e desfalca o Leão do Mercado. Manuel Chuva entra no lugar, até onde o Manuel Chuva pode, de repente, suprir essa carência do Guto, já que são 2 jogadores com características bem diferentes, né, Leandro? É aquele jogador mais de pegada, aquele jogador de destruir a jogada do adversário e a partir dali de um passe do Guto começar a iniciar o ataque do Guarani. Do outro lado a gente vê um Manuel Chuva que até mesmo de acordo com os amistosos é um jogador mais de ataque, um jogador que aparece nos lados de campo, tem uma jogada individual boa também e acredito que ele vai ser aquele homem mais para ocupar o ataque. Acredito até que o Isaú faça mais esse trabalho de contenção e dê essa liberdade ao Manuel Chuva para ele alimentar lá na frente, tanto o André Cassaco como o Dagson e também o Leandrinho. Lembrando, o Dagson, autor de 3 gols no jogo passado, Leandrinho também autor de gol da vitória da equipe do Leão. Então eu vejo dessa forma, acredito que vai ser um homem mais para criar do que destruir, como faz o Guto quando está dentro de campo, roubando essa bola dos seus adversários. E se você está querendo comprar imóvel, comprar uma casa, de repente um terreno, alugar, meu amigo Leandro Santos, eu sugiro a você que procure o Grangeiro Corretor de Imóveis. Você pode ligar para o Grangeiro, para o DDD 88, é o 98821 8754. Esse é telefone e também o WhatsApp, hein? 98821 8754. Na torcida pelo Guarani, mas também deixando você sempre pronto para comprar aquele imóvel, né? Alugar também aquela residência. Está querendo um local bacana para alugar? Então você pode aí alugar, quer comprar imóveis, você procura o Grangeiro Corretor de Imóveis, 98821 8754. Também conosco esta tarde, SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhone, também tem caixas de som e variedades, agora também com assistência técnica. SC Eletrônicos no Mercado Central, telefone é o 99720 5559. Um abraço pro Samuel, turma boa da SC Eletrônicos, a galera do Mercado Central, torcendo pelo Leão do Mercado. Um abraço bem forte. A gente vai ficar durante toda a tarde nessa jornada esportiva, acompanhando tudo aqui, mas também de olho nos outros jogos, né? Tem Quixadá jogando contra a equipe do Campo Grande, no estádio Inaldão, tem também Pague Menos contra o Crateús, para decidir quem é o primeiro da chave, né? O Pague Menos já está classificado, o Crateús também, é só para decidir quem vai ser o primeiro da chave lá. O Pague Menos, que foi falado maravilhas desse Pague Menos, time com investimento financeiro e pelo menos até agora está fazendo justiça aos grandes elogios que recebeu antes da competição a equipe do Grêmio Pague Menos, hein, Leandro? Vem como um time novo, né, na terceira divisão, é onde surgem os times para o futebol profissional e mostrou um forte poderio, tanto financeiro como técnico, tanto que aparece aí como líder da chave, já classificado, né, para essa fase semifinal ou quartas de final, e tem lá também essa definição. Tem o Crateús em segundo, também brigando por essa primeira vaga, então também é uma promessa de um bom jogo pelos lados do Grupo A, para a gente também conhecer esses confrontos. Quem vão ser os próximos adversários dos representantes carirenses nessa luta pelo retorno à Série B estadual. Tony, aproveitar aqui e abraçar o pessoal lá em Limoeiro também acompanhado na gente, o roupeiro do Limoeiro, o José Luiz, que acabou não vindo com a delegação, disse que está aqui ligadinho com a gente, acompanhando lá da cidade de Limoeiro do Norte. Ok, um abraço pra galera de Limoeiro do Norte, também aí, uma cidade hospitaleira. Já fui pra muito forrozinho lá no Bezerrão, rapaz. Já foi lá no Bezerrão? Não, é um dos estádios que ainda não conheço. Não, mas o estádio o estádio de futebol, mas a cidade também ainda não tive a oportunidade de conhecer. O bom era ver Casa e Guarani, quando a gente ia acompanhar os jogos dos times daqui, Casa, Guarani, Barbalha, fui pra alguns jogos lá pra transmissões, e aí o time ficava lá no Bezerrão, e dentro do Bezerrão, acho que é na sexta-feira, tem também o forró, rapaz. Imagina o time concentrado pro jogo e o forrozão comendo de lado, hein? Se fosse pós-jogo era melhor, né? Que você fazia a comemoração, mas na concentração... Não é a galera fiscalizando para se ter nenhum jogador indo pra barca. Aí como não ia o jogador, aí a galera da imprensa aproveitava. Lá no Bezerrão, um abraço pra galera de Limoeiro do Norte, tem muito bom jogador por lá, né? Tem o Chiquinho, o Joãozinho, turma boa que é lá de Limoeiro do Norte
e que já também acabou jogando pelas equipes locais. Abraçar o nosso querido Foco, Foquinha, torcedor do Leão do Mercado, está aqui também com a gente, acompanhando. Avisa a galera, compartilha o link. Replay com Tony Souza. Começou aqui a nossa transmissão, já estão em campo as duas equipes, Leão do Mercado de um lado, do lado direito aqui das cabines de imprensa, do lado esquerdo está a equipe do Esporte Limoeiro. E se você quer ajudar as nossas transmissões, quer ajudar o trabalho aqui do nosso canal do YouTube, faz um Pix. Vai lá, você torcedor do Guarani, torcedor do Barbalha, do Icasa, do Campo Grande, você torcedor caririense que gosta do nosso trabalho, acompanha nossos vídeos no Instagram, no YouTube, o nosso programa Replay toda semana e também as nossas transmissões esportivas, faz um Pix aí pra gente, tá bom? Apoie o nosso trabalho, seremos muito gratos. 88997248778. Esse é o nosso Pix. 88997248778, tá bom? Se você quer ser um parceiro patrocinador, manda um WhatsApp para esse número mesmo e a gente conversa numa boa. Será um prazer ter você aqui conosco na parceria do nosso canal no YouTube, tá bom? Faça como SC Eletrônicos, também ajude aí, né, a transmissão, seja parceiro nosso, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhones, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica no Mercado Central. Um abraço pro nosso querido Zilfran, lá em Iguatu, galera do Iguatu, rapaz, acompanhando também aqui, a galera vai estar lá no Inaldão, acompanhando Quixadá, jogando contra a equipe Quixadá contra o Campo Grande. O Zilfran está em Iguatu, rapaz, é empresário, estava ontem em Salvador, já está em Iguatu, acompanhando as duas jornadas esportivas. E aí a gente está aqui, tá bom, nessa parceria também Iguatv, Campo Grande, Quixadá, está lá o Iguatv, Guarani e Esporte Limoeiro, aqui está o canal Replay com Tony Souza. Internet no Crato tem nome, Kratel Telecom. Liga 998629655, Kratel Telecom, a internet do Crato. Um abraço para a Aline Lopes, para o Thiago, turma boa da Kratel Telecom. Jussiesse Filmes, produção, tá aqui com a gente também, sempre nas jornadas esportivas. O Itim, rapaz, tá ficando estrela o Itim, já tô sabendo, viu? Hein, Jussiesse? Tá estrela o Itim, tá sendo requisitado demais aí, meu amigo. As imagens do Replay estão fazendo o Itim ficar cada vez mais famosos. O negócio tá sério. Fazer o quê? Né? Quem manda ser importante, né, Itim? Faz parte. Tá ali tudo pronto, a arbitragem conversa. Vamos ver o que é que está acontecendo, se está faltando alguma coisa, se está faltando policiamento. Policiamento está ali do outro lado, né? A gente já viu policiamento de um lado, parece que está faltando ambulância. Fica ali a conversa. Aqui no Mirandão é um negócio sério, né? Tem uma nhaca danada aí, Leandro. Todo jogo tem um atrasozinho. O que é, Leandro? O que acontece? Diga aí pra mim. Pegou, viu, Tony? Guarda municipal, bombeiro, todo mundo comparece, mas sempre fica faltando um detalhe. Dessa vez a ambulância. E aí, às vezes, vem a ambulância, mas não tá com material. E faltava acaba atrasando o desfibrilador. Aí, é um negócio e enquanto sério. isso, lá no Inaldão já tem bola rolando, viu, Tony? Já tem bola rolando. 7 minutos já segue 0-0. Para Campo Grande e Quixadá, você vai também ficar sabendo dos resultados aqui dos jogos que estão acontecendo na Série C do Campeonato Cearense aqui conosco. Lembrando que amanhã tem casa em campo, hein? Taça Fares Lopes, amanhã a gente vai estar aqui acompanhando também pelo canal Replay com Tony Souza, Icasa e União. E olha que a Fares Lopes tá tudo embolado, todo mundo tem chance de classificação, todo mundo tem chance de ficar fora. Icasa, União, Guarani de Sobral Atlético Cearense. E Atlético Cearense, rapaz, tá todo mundo embolado. Já na outra chave, o Barbalha tá bonitinho na fita, 100% de aproveitamento, vai poupar jogadores, vai enfrentar o Caucaia. Caucaia que tem 7 pontos, o Floresta também ainda pode chegar a 7 pontos, vai receber a equipe do Crato. Enfim, 2 jogos bons também pelo grupo B da Fares Lopes amanhã, os caririenses jogando fora de casa, o caso Barbalha e Crato. Só o Barbalha aí que acabou surpreendendo realmente, né? Um time que está em reestruturação, com a garotada, jogadores mais experientes, mas todos, pelo menos na grande maioria, jogadores lá da casa, de Barbalha, aqui da região do Cariri, e o técnico Jorge Luiz Bacalhau surpreendendo com esse trabalho aí, com essa união de juventude e experiência, e o Barbalha 100% de aproveitamento nessa Taça Fares Lopes, já antecipado com uma rodada de antecedência, né? Acabou superando aí
alguns favoritos que ainda lutam. O próprio Crato, havia uma expectativa muito grande do Crato e acabou que o Crato não rendeu, já está eliminado, inclusive, da competição. E é bom o Crato ficar esperto, abrir o olho, o Crato, para a temporada de 2022, porque tem Campeonato Cearense da primeira divisão e tem Série D do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Crato está aqui com a orelha em pé, é bom ficar esperto. Presidente Ivan Barros organiza o planejamento do Azulão, que está todo mundo querendo ver o Azulão voando aí, tanto no Cearense como também no Campeonato Brasileiro. Fica aí, você está vendo movimentação, a Ingrid Santos ali no Círculo Central, ao lado dos capitães, tanto do Guarani como também do Sport Limoeiro, aguardando a movimentação aí para ainda da ambulância, né? Estão aguardando aqui a ambulância, os jogadores ficam fazendo trabalho de aquecimento. Ontem tivemos o programa Replay, com a presença ilustre de Júnior Xuxa. Você chegou a acompanhar a entrevista do Júnior Xuxa, Leandro Santos? Completa, acompanhei do início ao fim o Júnior Xuxa, o maestro, dando detalhes da sua carreira, falando dos clubes por onde passou, os melhores companheiros, os treinadores também que ajudaram e os desafetos que ele teve aí no comando dos clubes por onde passou. Parece que ele não gosta muito do Arnaldo Lira não, viu, Leandro? Já falou, né, que vê o Arnaldo Lira em um poste é a mesma coisa para ele. Não gostou muito do Arnaldo Lira não. Nosso querido Júnior Xuxa, que disse que nunca teve desavença com ele. Eu fico imaginando se tivesse tido, viu? Que esse rapaz nunca trocou palavra com o Arnaldo Lira. Tava daquele jeito, o grande Júnior Xuxa. Mas se tivesse também, acabou reclamando aí das posturas do Vica, né? Quando acabou trabalhando com ele, o Vica também teria prejudicado o Júnior Xuxa. Um Júnior Xuxa sem censuras. Falando tudo, desde o início da carreira até o encerramento, os planos para o futuro. Você quer ver a entrevista completa que tivemos com o Júnior Xuxa? É só entrar aqui mesmo no canal, deixa terminar o jogo. Quando terminar o jogo, você vai lá e procura. O programa foi ontem, a nossa 41ª edição do programa Replay, programa semanal aqui no nosso YouTube, sempre trazendo convidados especiais, jogadores, ex-jogadores, técnicos, ex-técnicos, e a gente sempre trazendo aí pessoas ilustres que marcaram o nosso futebol, para poder falar um pouco, né, sobre a carreira, sobre a história, revelações. Já tivemos muitas revelações bacanas. O Júnior Xuxa, por exemplo, fez algumas lá, inclusive destacando que o Dodó, para ele, é o ídolo que não tem o devido reconhecimento da equipe icasiana. Para ele, o Dodó é ídolo e deveria ser reconhecido como tal, disse ontem o Júnior Xuxa. Olha, no nosso canal no YouTube está o programa completo. Inclusive, eu trouxe uma sugestão, a gente deu uma sugestão aqui, porque a gente conversava com o Júnior Xuxa e há uma expectativa muito grande, Leandro, para a Arena Romeirão, inauguração da Arena Romeirão. Né, conversei com o deputado estadual Fernando Santana e ele já havia falado que é intenção do governador Camilo Santana tentar fazer com que a seleção brasileira venha para a inauguração da Arena Romeirão. E eu coloco aqui uma sugestão, a mesma sugestão que eu coloquei no programa Replay, com a presença do Júnior Xuxa, né, que o governo do estado pense com carinho, quer trazer seleção brasileira, Flamengo, Palmeiras, qualquer outra equipe para a inauguração, ótimo, acho que a festa é válida, mas eu fazia o primeiro jogo, aquele jogo preliminar, o Master do Icasa com o Master do Guarani. Jogadores que fizeram história com a camisa do Verdão do Cariri, com jogadores que fizeram história com a camisa do Leão do Mercado. Icasa e Guarani, com todo respeito a Campo Grande, com todo respeito ao Cariri, ao Juazeiro Empreendimentos, eu acho que Icasa e Guarani são os maiores patrimônios no que se refere a futebol de Juazeiro do Norte. Então deixa aqui a minha sugestão para o governo do estado. Vai fazer uma festa de inauguração, conseguiu trazer seleção brasileira ou qualquer outra grande equipe do nosso futebol, ótimo, vai ser lindo, mas melhor ainda vai ser na preliminar a gente ver aqueles jogadores que vestiram e honraram a camisa do Verdão, vestiram e honraram a camisa do Guarani na inauguração da Arena Romeirão. Fica aqui a minha sugestão, já falei isso antes, aqui no nosso canal no YouTube, no programa Replay, destaco de novo aqui. Eu acho que seria muito bom a gente ver Júnior Xuxa, né, de um lado aí vestindo a camisa 10 do time
do Icasa e tantos outros jogadores, o Jó, né, Nicásio, acho que tem tanta gente boa que passou, Marciano, né, o Valdo, porque o Valdo pode vestir tanto uma camisa como a outra. Moré. Né, Moré, eu acho que o próprio Lamar, né, a gente vê aí, sei lá, Cristóvão, eu estou citando aqui alguns nomes, mas tem muitos outros, né, o Rômulo, enfim, são vários e vários jogadores mais antigos também, alguns já bem veteranos, senhores, que eu acho que só o fato de entrar em campo já seria bom, Hélio Pinheiro, o Zim Pinheiro, enfim, são grandes e grandes jogadores que passaram pela camisa do Guarani, com a camisa do Icasa, e que eu acho que seria importante que eles fizessem parte dessa festa. Fica aqui a nossa sugestão ao governo do estado para essa organização bonita. Todo mundo está na expectativa de ver a Arena Romeirão em breve recebendo jogos. Quanto mais rápido, melhor, né, Leandro? Todo estádio desse precisa de um evento teste, né, Tony? A gente até brinca, mas se o estádio aguentar um clássico desse, Guarani e Casa, com tantos jogadores que brilharam no futebol na nossa região, ele está pronto para qualquer outra partida, vai estar então liberado para todo tipo de jogo que vier a acontecer no Romeirão. Mas realmente é uma boa ideia, merecem esse reconhecimento por tudo que já fizeram pelo futebol. É um clássico que já foi matéria de programas de esporte a nível nacional, então realmente merecem esse reconhecimento desses atletas, até porque é a praça de esportes a principal da cidade e da nossa região, e nada melhor do que um clássico desse nível para dar o pontapé inicial aí, essa reformulação, restauração e modernização do estádio Romeirão, que a gente aguarda tanto, e o torcedor está ansioso de ver os times de Juazeiro voltando a atuar na sua principal praça de esportes, nessas competições que estão por vir, né? O Icasa retornando a nível nacional, jogando mais uma vez na primeira divisão, o Guarani tentando voltar à segunda divisão, o Cariri podendo ter a oportunidade de jogar a primeira vez como profissional na cidade de Juazeiro do Norte. Enfim, vamos aguardar que chegue logo esse momento da gente ver o estádio Romeirão disponível aos clubes da nossa região, e aí quem sabe a gente também ter a oportunidade de ver Inaldão e Mirandão sendo reformulados, modernizados, para ficar o futebol da nossa região cada vez mais forte. É verdade, com certeza. Queria ver o Luiz Fidelis lá cantando o hino do Icasa, cantando o hino do Guarani, ele que é compositor dos dois hinos, né, das duas equipes. Eu acho que assim, o reconhecimento é importante demais do ser humano. É o reconhecimento de tudo que esses dois clubes fizeram para o nosso futebol, não apenas o futebol de Juazeiro do Norte, mas para o futebol do Cariri, para o futebol do estado do Ceará. O Icasa já representou o Ceará em competições nacionais, o Guarani também, e eu acho que a gente deve ter esse reconhecimento, e seria uma forma de reconhecer toda a história, toda a importância da torcida, né, nessa inauguração da Arena Romeirão. Realmente vamos aguardar. Nossa querida Ingrid Santos, dando aí 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, sempre um praxe essa situação no futebol brasileiro desde o ano passado. Ele levou 1 minuto realmente, literalmente. Realmente, mais curto, né, do futebol. Enquanto aí a gente ainda aguarda aí a preparação da ambulância. Passou aí 1 minuto e a Ingrid Santos, quando se esperava que fosse dar início à partida, ela acaba observando ali. Observando, tá tudo ok, já chegou inclusive a ambulância está por ali. Será que tá tendo algum problema? Será que está faltando o desfibrilador, rapaz? Será? Já tá ali tudo, parece organizado. Enfim, segue o trabalho de aquecimento das equipes aqui
no estádio Mirandão. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Fica a Rua do Videl, esquina com a Rua Senador Alencar, no centro de Barbalha. Edilan Máquinas. Você também está querendo fazer aquele material esportivo, coletes, enfim. Procure Edilan Máquinas, que tem ótimas opções para você. Estúdio de dança Aline Silva, no Crato. Você está querendo dançar? Quais são os tipos de dança que tem no estúdio de dança Aline Silva, Leandro? Diversas modalidades para todas as idades. Nesse momento lá está tendo aula de K-pop para criançada. Está tendo também... aula de quê? K-pop, o pop coreano, para criançada que gosta também da modalidade. Infanto-juvenil também. Temos treinamento funcional, treino hitbox, aula de alongamento, fit dance, dança do ventre, dança kids e aerodança melhor idade. Então todos os públicos atendidos aí pelo espaço de dança Aline Silva. E você dá aula também lá, dá aula de que lá, Leandro? Hoje tem treino funcional com o professor Leandro Santos e também amanhã treino hitbox. E o bom foi que eu coloquei a foto do Leandro com o Marcos Vinícius, da transmissão do jogo no fim de semana lá no Inaldão, né, Barbalha e Crato, e perguntaram se era Antônio Bandeiras que ia na Aucho. Estavam chamado de Cavani. Antônio Bandeiras, Tony? Que negócio é esse? O rapaz está ostentando uma juba daquelas, viu? Nosso querido Leandro Santos. E tem gol, Tony. Tem gol aonde, meu querido? Gol no Inaldão, Quixadá abre o placar para cima do Campo Grande. Faz o primeiro lá, 19 minutos do primeiro tempo. Gol do lateral do Quixadá fazendo 1-0 para cima do Campusca. Eita, menino, já começa a pressão para cima do Guarani com o gol aí do Quixinha, o Quixadá, time tradicional depois de muito tempo de inatividade, voltando ao futebol, já querendo o acesso para a Série B do Campeonato Cearense, a equipe do Quixadá. Tá querendo alugar, comprar imóveis? Procure Grangeiro Corretor de Imóveis. Ligue ou manda o WhatsApp, DDD 88, hein? 98821 8754, 98821 8754. Grangeiro Corretor de Imóveis. Para você que quer alugar e comprar ou comprar, procure Grangeiro Corretor de Imóveis. SC Eletrônicos, no Mercado Central, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, do nosso querido Samuel Arraes. Telefone é o 99720 5559. SC Eletrônicos. Se você está querendo dirigir, procure quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Vai lá no Instagram da Autoescola Juazeiro, CFC Autoescola Juazeiro. Você pode observar, tirar várias dúvidas de como você pode adquirir, né? Fazer todo o treinamento para adquirir a sua CNH. Tá bom? Autoescola Juazeiro, aprenda a dirigir com quem entende do assunto. Segue o trabalho de aquecimento aqui das equipes. Tava todo mundo animado, a Ingrid Santos chegou lá, deu ali aquele minuto de silêncio. A ambulância chegou, mas não chegou da forma devida. A ambulância aqui no estádio Mirandão, a gente segue aguardando para iniciar a partida. Lembrando que o Quixadá fez 1-0, está vencendo a equipe do Campo Grande por enquanto, está ficando em primeiro lugar. O Guarani, quando começar o jogo, já começará pressionado, até porque o Leão do Mercado ainda tem aquele conforto, né? Tem 6 gols de saldo. O Guarani vencendo aqui e o Quixadá vencendo lá, da forma que está, só se o Quixadá vencesse o Campo Grande com uma goleada para tirar o saldo de gol, é que as duas equipes com a pontuação daria para o Quixinha ficar em primeiro lugar do grupo. Então o Guarani tem até esse fator que favorece, né? Ou seja, o Leão do Mercado tem 4 gols de saldo contra 2, agora 3 da equipe do Quixadá. É isso mesmo? Não, são 6 gols de saldo. 6 gols de saldo. Então são 6 gols de saldo do Guarani contra 3 gols agora do Quixadá. Né, se o Guarani, digamos, vencer por 1-0, o Quixinha vai ter que tirar esse saldo. Situação difícil, mas enfim, o Quixadá está fazendo dele. Enquanto isso, segue trabalho de aquecimento aqui no estádio Mirandão, tanto da equipe do Sport Limoeiro, como também do Leão do Mercado. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa o teu like. Replay com Tony Souza, sempre trazendo novas postagens para você. Aproveita, se você já está inscrito, compartilha com a galera, avisa, já está aqui com bola prestes a começar, já era para estar com bola rolando. A gente aguarda ainda umas pendências na ambulância que está aqui no estádio Mirandão. Apenas essa questão, né? A gente está aguardando.
policiamento já não está por ali, parece que a ambulância foi, mas a polícia, enfim, saiu, será? Enfim, a gente segue aqui aguardando mais informações, mas está movimentação ali no gramado do estádio Miradão e, por enquanto, nada de bola rolando, já era para estar com bola rolando também aqui, assim como está no jogo de Quixadá contra o Campo Grande, no estádio Lírio Calô e Naldão, e assim como está também Crateús e Pague Menos pela outra chave. Lá quem vencer fica na liderança do grupo nesta Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Lembrando que o primeiro colocado pula direto para a semifinal. Ficou em primeiro lugar, vai direto para a semifinal. Segundo e terceiro colocados vão enfrentar os classificados do grupo, né, do outro grupo, para ir quem vencer e ir para a semifinal. Ou seja, quem passar para primeiro lugar, ele pode ficar aí a 2 jogos do acesso. E aí o torcedor com certeza fica naquela expectativa, fica naquela ansiedade que a coisa realmente possa acontecer. E a gente segue acompanhando tudo aqui no canal Replay com Tony Souza. Agradecer a você que está sempre conosco, você que está sempre acompanhando aqui as nossas transmissões, os nossos vídeos, o programa, as postagens também no Instagram. Vai lá no Instagram também, tá bom? Segue a gente. Estamos sempre trazendo grandes momentos para você. Manda um abraço à nossa querida Fernanda Alves. A Fernanda Alves tá de folga hoje, rapaz. Ela disse que você tá igual Antônio Bandeiras mesmo, viu, Leandro? Os cachos mais bombados da crônica esportiva caririense, a Fernanda. Você parece estar querendo ganhar da Fernanda nos cachos. Hein, Fernanda? Será? Manda um abraço pro Jean Bala, rapaz. Ontem foi aniversário do Jean Bala. Também aniversário do nosso querido Mauro Iguatu, que foi escolhido. Teve uma agência esportiva que escolheu o Mauro Iguatu como o melhor goleiro da Série D do Campeonato Brasileiro, e acho que foi merecido essa escolha, porque o Mauro fez uma baita campanha pelo time do Campinense, né? Pegou pênalti, fez gols, enfim, e levou o Campinense até a decisão e vendeu caro o Campinense o título para a Aparecidense de Goiás. A Aparecidense pode comemorar muito esse título, não apenas pela conquista, mas porque foi realmente ali suado para tentar realmente ficar com a taça a equipe do Aparecidense, mas representa muito bem o futebol nordestino, todo o time do Campinense, e aí liderado pelo goleiro Mauro Iguatu. Parece que está chegando alguma coisa aí, Leandro? Acredito que o material que estava faltando na ambulância, né? O pessoal do Guarani foi ali providenciar, está chegando, e aí os jogadores já vão se posicionando, a arbitragem também, acredito que agora vai. Não sei se teremos mais um minuto de silêncio, mas tá tudo pronto aqui no Mirandão para a bola rolar pela última rodada da Série C estadual. Não, vamos com um minuto de silêncio mais não, dona Ingrid. Já teve minuto e mais de enchimento de linguiça. Vamos lá, parece que tá tudo pronto aqui no estádio Miradão. Tem Série C do Campeonato Cearense, vai ter bola rolando. É a última rodada da primeira fase. Guarani do seu lado direito, lado esquerdo está o Sport Limoeiro, é o Leão do Mercado contra o Cavalo de Aço. Vamos ver, o Leão do Mercado quer ficar em primeiro. Enfrenta o Sport Limoeiro sem chance alguma na competição. E o time do Guarani está querendo, lógico, a liderança do grupo e direto para a semifinal da terceirona do Campeonato Estadual. Apita Ingrid Santos, bola rolando no Miradão, e o time do Guarani já foi com tudo. Olha o Daxon, toca de cabeça, chegou por ali o zagueirão Ronald, já bota a bola para lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Leão do Mercado já foi para cima, bateu o centro, já foi com tudo. Elvis toca a bola mais atrás ali procurando o Natan, trabalha ao lado com Kevin, passa na direita ali o Raí, pediu, agora sim recebeu. Foi no combate ali o Austin, ele prefere retroceder um pouco mais, procurando o Kevin. Trabalha com o Natan. Abre na esquerda Elvis. Olha, fica, segura, toca mais atrás ali com o Natan. Já tenta fazer ali o combate ou marcação mais alta com o atacante Thiago Sport Limoeiro. Raí. Segura, olha para quem tocar, passa ali o da Silva, ele prefere abrir lá com o André Cassaco. Tocou na bola ali, mas aí no retorno acabou tocando no jogador rubro-negro. É arremesso manual que favorece o Sport Limoeiro. Laerte já toca ali com o João Vitor. Ele recua a bola lá na entrada da grande área com o Ronald. Ronald procura ali para quem tocar, segura a bola. Já vai na marcação ali o Daxon. Chega o da Silva, dá a pressão.
Pressão também pra cima ali, perdeu a bola o Erivelto, já vem o time do Guarani tentando ligar o contra-ataque, olha o Daxon, toca a bola, André Cassaco, a bola muito esticada. A bola foi até bem intencionada para o André Cassaco, mas ela foi muito esticada, ficou fácil nas mãos do goleiro Adriano. Já tenta por ali o Sport Limoeiro, trabalha a bola, meio de campo ali com o Alex, segura, faz o giro, é pressionado. André Cassaco toma a bola, já toca por ali com o Isaú, ele vai na direita, boa jogada individual, toca ali pertinho com o André Cassaco, da Silva, olha, procura, faz o giro, tem dificuldades, marcação, chegou ali, tentou a tabelinha ali o Manuel Chuva, briga, fica a bola muito disputada, dá um bico, tira o perigo dali, a bola fica ali com o zagueirão da equipe do Leão do Mercado, Natan. Da Silva, Elvis pede, agora sim recebe, olha para quem tocar, prefere retroceder um pouco mais com o zagueirão Natan, fica todo encolhido ali, o time do Sport Limoeiro tem dificuldade, o time do Guarani, olha o Kevin, faz lançamento, procura o Raí, olha o Laerte por ali, ele fica, olhos nos olhos, faz o cruzamento, a bola bate no Laerte, vai para a linha de fundo, escanteio para o time do Guarani, cruzamento do Raí, a bola tocou no lateral Laerte e foi para a linha de fundo. É escanteio para o Leão do Mercado. Elvis vai para a cobrança. Elvis vai lá na cobrança. Lateral esquerdo do time do Leão do Mercado. Fica por ali olhando. Elvis vai lá, faz aquela serinha básica. Posiciona a bola. A Ingrid Santos autoriza. A bola foi cobrada. Raí. E aí foi um lance meio esquisito. Último toque, jogador do Sport Limoeiro, lateral. Raí, procura ali o André Cassaco, vai a proteção, opa! Foi atropelado o experiente atacante do time do Guarani, estava em cima do lance a Ingrid Santos, marca falta para o Leão do Mercado, é falta para o Guarani, foi ali na experiência o atacante André Cassaco, dominou a bola no peito, esperou o contato e acabou acontecendo, é falta para a equipe do Leão do Mercado. Começando aí aos 3 minutos do primeiro tempo, daqui a pouquinho quero ver Leandro Santos, saber o que é que ele está achando desse início de jogo. Leão do Mercado fica ali na pressão. Elvis vai para a cobrança, bola parada, é a canhotinha venenosa do time do Guarani, segura a onda aí Adriano, lá vem chumbo grosso, lá vai Elvis, ele bota a bola cruzada, chega Laerte, tira dali de qualquer forma, lá vem a zaga do time do Sport Limoeiro tirando, não tem ninguém no ataque do Cavalo de Aço, e aí ficou fácil ali para o time do Leão do Mercado ali com o jovem goleiro Fábio Antony. Fábio Antony, que inclusive é a revelação do Crato, estreou ano passado, este ano, numa fogueira nada contra o Ferroviário. Ferroviário até venceu, acho que foi 3-0, foi 4 o Crato, mas o Fábio Antony se destacou com grandes defesas, Leandro, inclusive agarrando o pênalti naquele jogo, né? Exatamente, o time foi derrotado, mas ele mostrou que tem talento, tem qualidade, e aí goleiro a gente sabe que precisa de rodagem, o Lamar dando essa oportunidade aí para o Fábio pegar mais ritmo de jogo nessa Série C. É muito bom garoto, jovem talento do Cariri, jogador que pertence ao time do Crato, está emprestado aí o Leão do Mercado, o bom goleiro Fábio Antony. Saiu errado a zaga, ficou ali com André Cassaco, já toca a bola com Kevin, Natan, trabalha a bola o time do Guarani. Elvis está na canhota, procura para quem tocar. Trabalha ali com o Leandrinho. Sim. Leandrinho observa. Recua ali com o zagueirão Kevin da equipe do Guarani. Quer comprar lugar imóveis? Procure Grangeiro, corretor de imóveis. 988-21-8754. Liga ou manda teu WhatsApp. Lá vem o time do Guarani. Isaú passou pelo primeiro. Faz o cruzamento. Olha o toque de cabeça. Passou por todo mundo. Ninguém acreditou no lance. O Isaú, olha aí no replay. O Isaú acreditou, fez boa jogada no cruzamento. O Dagson e o Manuel Chuva não acreditaram. E a bola passou por toda a extensão da pequena área. Ô Dagson, ô Chuva. Chance perdida, era só subir e cabecear, Leandro. Mas pareceu também ser um pouquinho além da altura dos jogadores. Mas foi uma boa jogada trabalhada aqui pela direita. Como a gente previu, o Isaú um pouco mais atrás, o Manuel Chuva com mais liberdade de criar. Mas o time todo está tendo liberdade para chegar. E aí o Isaú teve essa boa oportunidade de a bola alçada na área. E lá vem Manuel Chuva pela direita. Foi gol, foi pro chão. Opa! É falta!
Manuel Chuva vinha lá pela direita, tentava jogada individual e foi derrubado ali pelo zagueirão, o João Vitor. A Ingrid Santos chegou lá, marcou, aconteceu ali uma leve discussão entre os atletas, ela chegou lá por deixa disso, é falta para o time do Guarani. Falta do lado direito do ataque, Leão do Mercado tem uma falta a seu favor. A falta é perigosa, a meta do goleiro Adriano. Chegando aí aos 6 minutos do primeiro tempo, o Guarani é só pressão, só dá Leão do Mercado. Segura a onda aí, Adriano, lá vem chumbo grosso, lá vem o time do Guarani. Vem com o bloco inteiro para dentro da área do time do Cavalo de Aço. Fica por ali o Elvis, também o jogador Isaú. Saiu o Elvis, deixou com o Isaú, bola na área, chega o toque de cabeça, perdeu! O da Silva tentou de cabeça, depois pareceu que era o zagueirão ali, rapaz, o zagueirão Kevin de peito, acabou perdendo grande chance, olha o lance no replay, o da Silva não tocou de cabeça e o Kevin acabou não acertando ali de peito, e a bola saiu rente atrás. Ô, Leandro, esse gol não pode perder, Leandro Santos. Não pode. O time precisa da vitória para chegar à liderança, para permanecer nessa liderança. E para isso acontecer, precisa dos gols. Está criando, está chegando. Teve uma oportunidade clara agora, mas aí pecou na finalização e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar aqui no estádio Mirandão, o zagueirão Kevin. Faltou sintonia, faltou ligação. Para ter ligação boa, vai em SC Eletrônicas, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. Tá faltando assistência técnica na hora da sintonia aí do ataque do Leão do Mercado. Vai no Mercado Central, SC Eletrônicos, lá vem o Sport Limoeiro. Opa, vinha por ali, foi derrubado. É falta. Falta em cima ali do Damião, da equipe do Cavalo de Aço. Ingrid Santos já autoriza. Vai para a cobrança ali o Erivelton. Se posiciona o time do Sport Limoeiro lá no ataque. Mas tem uma linha de 4 ali bem posicionada do Leão do Mercado. Vai ficar ali, será que vai uma jogada mais ensaiada do Cavalo de Aço? Os dois zagueirões, tanto o Ronald como o João Vitor, já estão ali na entrada da grande área. Agora o Sport Limoeiro quem responde. Tá querendo agredir, tá querendo surpreender no contra-ataque, na bola parada. Lá vai o Erivelto, bota a bola na área. Chega, toca de cabeça por ali. O jogador que era o Kevin. Lá vai tirando, Laerte dá a sobra. A bola ficou ali com o zagueirão João Vitor. Totalmente na banheira, nesse calor, queria tomar um banho, mas desse jeito não dá, meu querido João Vitor. Manda um abraço aí para Daniele, da SC Eletrônica, lá no Mercado Central, acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza. Leandro Santos, são 9 minutos deste primeiro tempo. Quem é quem neste jogo pela Série C do Cearense, Leandro? 9 minutos que a gente vê o time do Guarani de Juazeiro pressionando a equipe do Limoeiro, como a gente falou, vários jogadas de criação, jogadores com muita mobilidade no time do Guarani, pressionando. Já teve 2 chances claras de gol aí na bola parada, uma bola trabalhada também pela direita, chegou perto da meta do goleiro Adriano. E vem mais, lá vem o Guarani tentando marcar o primeiro. E lá vem Leandro, toca a bola para o Dagson. Não valeu. Fez o gol o Dagson, mas ali o auxiliar, o Nailton Oliveira, dedurou. A Ingrid Santos foi lá e atendeu. E a impedimento do ataque da equipe do Guarani. Olha que bola boa do Leandrinho, hein, rapaz? A bola açucarada pro Dagson. E o Dagson, como típico centroavante, não quis conversa. Balançou a rede, mas estava em posição irregular. Ficou apenas no treinamento. Olha Erivelto, chuta a bola para cima. Procura por ali movimentação da equipe do Sport Limoeiro. Já tira a zaga. Dagson vai ali para briga, chegou ali o André Cassaco, foi pro chão, na frente da árbitra Ingrid Santos, que marcou a falta. Tem pressa o Leão do Mercado. Elvis recebe a bola, já toca com o Leandrinho na canhota, mais aberto, tocou ali com o jogador que é o da Silva. Abre ali com o Kevin, faz o lançamento, procura o Isaú na velocidade, vai tentar evitar a saída lá pela linha de fundo, segura a bola, fica na marcação, toca atrás com o Raí, e aí o árbitro marcou falta, aliás a árbitra Ingrid Santos chega lá, marca a falta, mas a falta foi no Isaú, né? O Alex chegou lá e fez a falta no jogador da equipe do Guarani, que fica caído ali, camisa 10, Isaú do Leão do Mercado. Kratel Telecom, internet no Crato tem nome, hein? Kratel Telecom, 99862-9655, Kratel Telecom. Falta para o time do Guarani. Quem tá por ali é o Isaú, foi ele que levou a falta, é ele quem vai para a bola
parada. O Isaú geralmente ele chuta muito forte. Ali não é uma posição muito propícia para ele tentar o chute direto. Autorizado, lá vai o time do Guarani. Isaú faz o cruzamento. Quem tenta o cabeceio, chegava ali o Manel Chuva. Não pegou bem. Olha o Elvis, ajeitou no peito. Chutou, a bola foi para fora. Estúdio de dança Aline Silva, no Crato. Várias modalidades de dança com o professor Leandro Santos. O Antônio Bandeiras, da dança do Cariri. Que temos da Leandro Santos? A gente tem aulas de alongamento, treino funcional, hitbox, fit dance, aerodança melhor idade, dança do ventre e muito mais você encontra no espaço de dança Aline Silva, aqui pertinho da Refesa no Crato. Tá, beleza. Aproveita a dançar, vai lá curtir numa boa, aprende a dançar e aí perde aquelas calorias, né? Mantém a saúde em dia com o estúdio de dança Aline Silva. Tem um escanteio a seu favor, o time do Guarani. Escanteio pelo lado esquerdo, que vai para a cobrança é o Elvis, sempre nas bolas paradas ali no escanteio. O Elvis é quem vai para a cobrança de canhotinha. Vai botar a bola na área, o time do Guarani é só pressão, só dá Leão do Mercado. Tá tentando furar o bloqueio ali do goleiro Adriano, autorizado. Lá vai Elvis, a bola viaja, quem tenta o toque de cabeça, tira a defesa. A sobra continua do Guarani. Daxon abre na esquerda com Elvis, posição legal. Tenta o cruzamento, chega o toque de cabeça, tira de qualquer forma a zaga, é Ronald. Chegava ali o Kevin no toque de cabeça. Olha o lance no replay. A primeira tirou a defesa. O Daxon foi lá e abriu a jogada na canhota novamente para o Elvis. E o Elvis, quando tentou o cruzamento, olha aí, olha. O Kevin tentava. E aí o Ronald, meu amigo, meteu o rodo na bola, vai para fora. É mais um escanteio para o Leão do Mercado. Lá vai o Isaú para a cobrança. Movimentação na entrada da pequena área. A bola viaja. Olha o toque de cabeça. De novo o Kevin tentava, a bola foi para a linha de fundo. Viajou, subiu alto o Kevin. Mas aí na hora do cabeceio faltou aquele direcionamento para a bola ir para a linha de fundo. Apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Cavalo de Aço. Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Quer apoiar as nossas transmissões? Faz um Pix. 88997248778. Transmissões de casa, transmissões de Guarani. Você vai no placar, tá vendo aí no placar o 0-0, teimoso aqui no Mirandão? Pois tem o nosso Pix aí, tá bom? É o celular 997248778. Olha o Cavalo de Aço, Erivelto, toca de calcanhar, olha o chute, defendeu Fábio Antony. A zaga chegou lá, tirou de cima da linha. É só pressão agora o Sport Limoeiro. Chega a jogada lá pela canhota, faz o cruzamento. Lá vai, passa, tira o Elvis. Mas o zagueirão, meu amigo, tirou a bola em cima da linha, fez a defesa o Fábio Antony. E aí veio o zagueirão, apareceu ali, o Kevin tirou o perigo, quase o gol do Cavalo de Aço, Leandro. A gente falava, o futebol prega peças, tem que ser preciso na finalização. As chances que teve até o momento a equipe do Sport Limoeiro saiu na cara do Fábio ali e quase chegou ao primeiro gol, graças ao zagueirão Kelvin ali em cima da linha. O Guarani se salvou dessa primeira ameaça do time do Cavalo de Aço. E lá vem ali o time do Guarani pela direita, Raí já toca a bola com o Isaú adianta, vai tentar o passe, tocou pra trás, olha o Manuel Chuva, defendeu o goleiro! Manuel Chuva ali chegou chutando a queima-roupa, a bola foi cruzada, olha aí, olha, ele meio ali que acabou voltando um pouquinho, chutou e o goleirão fez grande defesa. O jogo ganhou em emoção, Leandro. Boas chances de finalização são criadas até aqui, 15 minutos de jogo. O Guarani chegando muito ao ataque, pressionando muito a equipe do Sport Limoeiro, fazendo com que o time de Limoeiro fique todo ele dentro da sua grande área, tentando ali buscar o gol, fez as bolas alçadas na área, já pegou ali o rebote de fora da área, jogadas trabalhadas de triangulação rápidas, mas no momento da finalização tá pecando a equipe do Guarani, já poderia aí ter feito uns 3 gols claros a equipe do Guarani, mas acaba pecando na finalização. O Sport, quando teve a oportunidade, respondeu, saiu aqui na cara do Fábio Antony, também numa jogada trabalhada em velocidade, quase marcava o seu. Então tem que ter atenção aqui atrás e no momento que vai no ataque tem que ser preciso. Como a gente fala, prega peças do futebol e aí o Guarani tem que fazer essa sua superioridade técnica, transformar ela em gols para que chegue essa vitória tão aguardada para terminar na liderança do grupo.
É verdade. E aí fica ali o jogador do time do Limoeiro, dá aquela valorizada. Nessa lua para cada um acaba, né, dando uma relaxada um pouquinho, porque o tempo tá quente, tá muito quente. E ali vai ser atendido o jogador do time do Esporte Limoeiro. É atendimento importante ali do Esporte Limoeiro. Tá ali, na verdade saindo ali, a árbitra chegou por ali. Pintou amarelo ali, viu, Tony? Pintou pra quem? A reclamação ali, o zagueirão do Limoeiro, o João Vitor, reclamou ali da árbitra da partida, acabou ela respondendo, aplicando um cartão amarelo no zagueirão do Esporte Limoeiro. Zagueirão, vai jogar bola, zagueirão, deixa de conversa. Tá aí o Arnon Bezerra, né? Arnon Bezerra tá ali como médico. Ele sim. Doutor Arnon Bezerra ali como médico, chegou ali. Olhar milagroso ali, só olhou e o jogador levantou. Eita, tá ali. Tá tudo tranquilo com o Erivelto. E lá vem o Esporte Limoeiro, já trabalha a bola. Fica por ali, não brinca aí não, Alex, que pode vir chumbo grosso. Tira de qualquer forma a zaga do Cavalo de Aço. Chegou de cabeça ali o Kevin. Já estão no meio campo o Leandrinho. Passa o Isaú, ele segura a bola. Chega ali, passou pelo primeiro na disputa. A árbitra foi lá e marcou falta a Ingrid Santos. Falta em cima do Leandrinho. Guarani tem pressa, da Silva já toca a bola. Fica com o Isaú. Erivelton já em campo, ali meio mancando, mas já em campo o jogador do Cavalo de Aço. Natan toca com o da Silva. Tá todo recuadinho, tá todo atrás, bumbumzinho na parede do time do Esporte Limoeiro. Troca passes a equipe do Guarani. Natan já olha para quem tocar, abre na esquerda, tá ali na canhota com o Elvis. Chegou o Erivelton por ali, toca novamente com o zagueirão do Leão do Mercado. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas, Rua do Videl, no centro de Barbalha. Lá vem o time do Guarani, da Silva. Abre na direita, tá uma avenida sozinho ali o Raí. Já chegou na marcação por ali o Ostinha. Ele vai, toca a bola com o André Cassaco, da Silva. Abre na direita ali com o Kevin, evita a saída. Já toca na direita com o Raí, domina no peito com estilo. Procura para quem tocar, agora sim. Abriu pro Leandrinho, muito forte, vai tentar evitar a saída. Conseguiu, tá sozinho. Olha o cruzamento, preferiu jogada individual, botou na canhota, chega a defesa, bota a bola para lateral. É arremesso manual para o time do Guarani. É só pressão para o Leão do Mercado. Chegando aos 18 minutos deste primeiro tempo, o Guarani é só pressão. Tá querendo abrir o gol, abriu o placar, tá querendo fazer o gol. Tá ali madurinho o gol do Leão do Mercado. Chega por ali o Laerte, de novo o Raí. Ele já tenta o cruzamento, toca o da Silva. Bola fica com o Kevin. Opa, Kevin quase dava bobeira. Chega de qualquer forma o Natan. Chutou em cima do jogador da equipe do Cavalo de Aço. Time do Thiago. A bola sebre com o Leão do Mercado. Da Silva, meio que escorregou. Domina no peito o André Cassaco. Boa jogada individual. Ele já puxa, faz a proteção. Opa! Chegou por baixo ali. O Léo fez falta no experiente atacante André Cassaco. E o André Cassaco fica numa bronca, meu amigo. Numa bronca, queria o cartãozinho amarelo, apenas fez a falta ali, marcou a falta sem cartãozinho nenhuma. Segunda dona Ingrid Santos posiciona a bola mais atrás em favor do Leão do Mercado. Quer alugar e comprar imóveis? A pessoa certa é Grangeiro, corretor de imóveis. Ligue ou manda o WhatsApp, DDD 88 98821 8754. Ele tá aqui torcendo pelo Leão do Mercado. Abraço pro Grangeiro, corretor de imóveis. Abraço pro Vilco, é louco por esse Guarani, o Vilco, rapaz. Esse é tão doente pelo Guarani que quando era jogo de casa ele comprava ingresso só para torcer contra o Icasa. Esse é doente mesmo. Grande Vilco, abraço, nosso querido Vilco lá em Barbalha, rapaz, vendendo as suas frutas, verduras e olhando no YouTube, replay com o Tony Souza torcendo pro Leão do Mercado. Agora o Guarani tá por ali, uma falta de certa distância. Daxon, também o Elvis, são dois jogadores que batem bem na bola. 3 atletas na barreira do Esporte Limoeiro. Lá vai o Daxon, chutou forte, a bola subiu um pouquinho e foi direto para a linha de fundo. Olha que chute forte do Daxon, mas ela acabou subindo demais. Replay com Tony Souza, grandes momentos, sempre tem replay. É a Série C do Campeonato Cearense, o Guarani de olho na semifinal do Campeonato Estadual, mas tem que vencer o jogo. O Quixinha tá vencendo o Campo Grande, por enquanto tá dando Quixinha lá.
E o Guarani, portanto, tem que vencer aqui para ficar em primeiro lugar e ir direto para a semifinal da Terceirona. Lá vai o setor defensivo do time do Guarani. Natan toca com Kevin. Raí. Fica recuado o time do Limoeiro. Segue trocando passes por ali o Thiago tentando pressionar, tentando induzir ao erro o jogador do Leão do Mercado. Da Silva. Toca ali com o Daxon. De novo da Silva. Passou o Elvis. Agora sim, recebeu. Fica por ali, olhos nos olhos. Prefere tocar mais atrás com o da Silva. Pede lá na direita. O Raí ele toca com o Isaú. Isaú não pegou bem na bola. Melhor para o time do Cavalo de Aço. A bola cheiria ali para o jogador, que era o Thiago Ostinha. Errou o passe. Bola do Leão. André Cassaco. Vai lá pela direita. Ele abre a jogada. Ali com o Manel Chuva. Ele procura. Faz bom drible. Tenta o passe. Aí não pegou bem. Perdeu o tempo da bola o André Cassaco. Melhor para a defesa do Sport Limoeiro. Já abre a jogada com o Erivelton. Tenta fazer o drible. Ainda conseguiu ficar com ela. Chegam dois jogadores. Faz o giro. É habilidoso. Parece que tem cola nos pés o Erivelton. Ele recua ali com o jogador que é o João Vitor. Toca no meio campo. Bola boa com o Léo. Total liberdade. O Léo adiantou demais. Aí o Kevin chega. Tira o perigo dali. Acabou adiantando demais ali a bola. Jogador do Cavalo de Aço. João Vitor. Tenta o lançamento. E a bola foi direto. Fácil para o goleiro Fábio Antony. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Deixa o teu like, aciona o sininho. Você sempre vai ser avisado quando estivermos com uma nova postagem. Replay com Tony Souza, acompanhando o Série C do Campeonato Cearense e também a Taça Fares Lopes. Lá vai o da Silva. Abre na direita com o Raí, fica ali com o Ostinha. Ele bota a velocidade, vai até a linha de fundo. Procura, puxa, olhos nos olhos, tenta o drible. Prefere retroceder um pouco mais. A bola fica com o Kevin. Toca com o André Cassaco. Tem 3 jogadores da marcação. Já recua um pouco mais pro da Silva. Abre na direita. Bola boa pro Raí. Posição legal. Fez o cruzamento. Olha o toque de cabeça. E não pegou bem na bola. Tira o Cavalo de Aço. Mas lá vem o da Silva. Na bola. Na disputa. Caiu. Se atrapalhou. Melhor pro jogador Guilherme Ocara. Já se atrapalhou. Pegou, puxou. A árbitra deixou seguir. Acabou não vendo o puxão no jogador do time do Guarani. E o Erivelto vem pela direita. Na velocidade. Não tem pra quem tocar. Ele prefere segurar a bola. Apenas o Thiago lá na frente. É habilidoso. Camisa 10 do Cavalo de Aço. Olha o que ele fez aí. Mas aí no toque. A bola acabou tocando no Erivelto e foi para linha de fundo. Olha o lance de cabeça, olha. Tentou aí o cabeceio, acabou não tendo bom posicionamento o Daxon, né? Você vê no replay. E aí perdeu boa chance do ataque do Leão do Mercado. E aí a Ingrid Santos apita aquela paradinha técnica, hidratação. Um sol para cada um aqui no Crato, Leandro Santos. Enquanto a galera bebe aquela água... O que falar? Tá gostando do jogo, Leandro? Tô gostando da postura do Guarani. Primeira metade do primeiro tempo, toda ela do Guarani. Se a gente colocar aqui a porcentagem de posse de bola, daria 90% de posse de bola para a equipe do Guarani. Trabalhando, encontra espaços na defesa da equipe do Limoeiro. Tem as jogadas trabalhadas pelo lado de campo, também pelo centro, consegue infiltrar na defesa do Sport Limoeiro, mas peca muito na finalização. Teve a oportunidade da finalização de longa distância, teve a oportunidade da bola alçada na área, nas cobranças de escanteio, já merecia estar vencendo o jogo a equipe do Guarani de Juazeiro, mas acabou desperdiçando grandes oportunidades na primeira etapa. O Sport Limoeiro, recuado lá atrás, tentando se defender nesse princípio de jogo, teve uma jogada de contra-ataque isolada e acabou que chegou com perigo também, se não fosse o zagueirão do Guarani tirando em cima da linha a finalização do Thiago, camisa 9, num contra-ataque rápido, uma triangulação que envolveu a defesa da equipe do Sport Limoeiro. Mas o Guarani é muito ofensivo, muito intenso, como a gente sabe que é o jeito do Lamar colocar a sua equipe em campo, jogadores com muita mobilidade, como eu falei, encontrando os espaços da equipe adversária, mas aí falta esse capricho na finalização, esse momento final da jogada, a conclusão no gol, para que chegue a marcar, né, o gol que é tão importante e é o que está precisando a equipe do Guarani para garantir essa sua primeira
posição no grupo. Então acredito que é manter essa postura, essa pegada mesma que vem apresentando, de ser intenso, de ser objetivo, mas acertar agora a finalização para chegar ao tão esperado gol que dá um alívio maior à equipe rubro-negra caririense. Tony. É verdade, meu querido Leandro Santos. Inclusive, avisar a galera aí, você pode seguir a gente também lá no Instagram. A gente tá sempre colocando postagens super bacana no Instagram, tá ok? Então, galera, vai lá no Instagram. Replay com Tony Souza, tem sempre novidades para você que gosta de ficar bem informado. A gente tá sempre ali registrando também notícias das nossas equipes do futebol cearense, principalmente do interior. Replay com Tony Souza lá no Instagram. Você também acompanha a gente através do YouTube. Só que no YouTube você se inscreve, tá certo? Quer apoiar as nossas transmissões? Faz um Pix. 88997248778. 88997248778 é o celular. Você pode fazer um Pix, apoiar aqui as nossas transmissões, jogos do Guarani, jogos do Barbalha, jogos do Crato, jogos também da equipe casiana. Quer se tornar um parceiro? Tá querendo patrocinar também? Pode mandar mensagem para esse número, que é o WhatsApp, ou então deixa um recadinho no nosso PV lá no Instagram, tá certo? E aí você pode também ser um patrocinador aqui do canal Replay com Tony Souza. Bola rolando aqui no Estádio Miradão, retorno aí após aquela hidratação. Bola com o time do Guarani. Raí já abre ali com André Cassaco. Ele abre na direita, vai na velocidade. O Raí passa no meio de dois, vai até ali de fundo, faz o passe, não pegou bem na bola, tira a defesa. O Daxon vai ali no combate, quase o André Cassaco ficava com ela. Na disputa, chegou por ali, tira o Laerte de qualquer forma. Tem o Laerte no Guarani, esse não tá jogando. Foi o Laerte agora da equipe do Cavalo de Aço que tirou o perigo. Erivelton, mata no peito. Já tabela a bola, recebe de novo camisa 10 do Cavalo de Aço. Bola boa ali pro Thiago. Seria boa se ele alcançasse. Acabou ficando ali mais perto do goleiro Fábio Antony, do Leão do Mercado. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades no Mercado Central. Lá vem o time do Guarani. O Daxon faz o cruzamento. A bola chegou, passou à frente do goleiro Adriano. Ele deixou passar. O Daxon pegou a bola boa. Ele até acreditava por ali, mas acabou fechando. O Adriano acompanhou, deixou a bola sair para a linha de fundo. Poderia até ter segurado um pouco ali o Daxon, mas aí não deu certo, né? Tá aí o Pix em cima do placar, tá certo? Tá querendo fazer um Pix? É o nosso celular, 88997248778. Apoie as nossas transmissões, o nosso trabalho. Você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, no Instagram? Então apoie, deixa um Pix, tá bom? Seja também você um apoiador, ficamos muito gratos com a sua parceria. Lá vem o time do Sport Limoeiro. Chegou ali, se atrapalhou o Elvis, melhor por ele, Velton. Ele fica olhos nos olhos, procura para quem tocar, trabalha, segura. Já passou por ali o seu companheiro, ele segura, agora sim a bola foi tocada com o Léo. Léo bota a bola no meio campo, chegou por ali, adiantou, deu certo. Olha o chute, a bola bate no Kevin. E o Kevin completa. Chegou por ali o toque de cabeça com o Guilherme Ocara. Tentou abrir lá do outro lado com Ostinha. A bola fica de cabeça em cabeça. Jogo ficou feio. Olha o Isaú. Aí ficou adiantado o Daxon. O Daxon tava... Não era impedimento. Era muito impedido agora, meu querido Leandro Santos. Bem adiantado. Não acompanhar a jogada e acabou desperdiçando que seria um bom contra-ataque para a equipe do Leão do Mercado. O time do Limoeiro está começando a gostar do jogo. O Limoeiro está começando a trabalhar a bola e chegando pouco a pouco o setor defensivo da equipe do Guarani. Olha o Thiago, recebe a bola, chega o Raí, bota a bola para a linha de fundo. É escanteio para o time do Sport Limoeiro. O Cavalo de Aço está chegando, Leandro. Se no primeiro momento era um time que só se defendia após a parada aí da hidratação, o time começou a ir para cima, principalmente aqui pelo lado direito com o Erivelto, tendo boas possibilidades. E aí o time vai saindo um pouco mais, vai se aproximando da meta do Antony. Buscou agora há pouco uma finalização e agora tem uma oportunidade de, na bola parada, tá lá, cobrança de escanteio, lado esquerdo, setor de ataque. Tá o escanteio agora pro time do Cavalo de Aço. Segura a onda aí, Fábio Antony, vem chumbo grosso. Ficou por ali o Thiago, né? O Thiago tá por ali. Fica querendo atrapalhar o goleiro da equipe do Crato. Ele chama a atenção da Ingrid Santos. Fica ali a movimentação. A bola vai viajando, vai lá pro segundo pau. Chega o da Silva, toca de cabeça. O Erivelto é quem chega, evita a saída, segura. Toca atrás. Aí tocou errado, viu, Erivelto?
Erivelto tem qualidade, é habilidoso, mas agora o toque horroroso esse do camisa 10 do Cavalo de Aço. É bola pro Leão do Mercado. O Elvis vai pra cobrança. Tem pressa. Toca com o Isaú. Olha o chapéuzinho do Isaú. O Isaú, meu amigo, tocou a bola. Chega, deixa eu te dar um banho aqui, meu querido Damião. E o Damião foi lá e recebeu a falta. E poderia até ter levado o amarelinho, o Damião. Ficou barato. E lá bate a falta o time do Guarani. A bola é lançada lá do outro lado. O André Cassaco tenta evitar a saída, consegue. Ele fica olhos nos olhos. Tenta o drible. Fica na marcação ali o Laerte. Chega forte, tira a bola o Cavalo de Aço. Agora é o time do Sport de Moeiro quem tenta o contra-ataque. Tem muita gente rubro-negra. Adiantou a bola. Tira o Guarani. Agora não teve o domínio. O jogador que estava por ali era o Manel Chuva. Toma de novo o Sport de Moeiro. Laerte faz o cruzamento. A bola pro Léo. Aí chega o da Silva. Na marcação forte da Silva. Toca. Deixa com o Elvis. Da Silva. Trabalha com o Isaú. Já passa o Leandrinho. Pediu a bola. Agora sim recebe. O Isaú passa pela canhota. Leandrinho puxa pelo meio campo. Já toca a bola. Bola boa. Posição legal. Daxon. Olhos nos olhos. Chutou. Vibra, agita. Faz a festa. Gol. É jogador que arrebenta num passe lindo. Ele recebe em posição legal, como típico centroavante, olhos nos olhos, apenas colocou no fundo da rede sem chance para o goleiro Adriano. Aberto o placar no estádio Mirandão e é rubro-negro, é rubro-negro, é rubro-negro. Dagson é jogador que arrebenta. Agora, o Guarani líder, mais líder do que nunca, tem 1-0 para o Cavalo de Aço. E o Dagson é o típico camisa 9, Leandro. Gol de centroavante típico. O Dagson aproveitou ali o vacilo que deu a defesa do Limoeiro. O João Vitor se atrapalhou no lance. E aí ele só teve o trabalho de dominar e tirar do alcance do Adriano o atacante Dagson. Olha aí novamente, ó. Saiu sozinho na cara do Adriano. Deu o tapa de perna direita ali, tirando do alcance do arqueiro da equipe do Limoeiro, fazendo o primeiro. Quarto gol do Dagson na competição, o primeiro essa tarde. Vitória momentânea e merecida do Guarani até aqui, pelo que produziu até esse momento. Estava pecando na finalização, mas agora, com tranquilidade, o Dagson conseguiu colocar para o fundo das redes, fazendo o primeiro do Leão do Mercado. E Missão Velha tá com estrela para artilheiro, que é brincadeira, hein? Olávio brigando pela artilharia do Brasil o ano todo, e agora o Dagson, rapaz. Já chegou fazendo 3 na semana passada e agora já fazendo mais um. E olha o Dagson, chutou a bola, passa pela pequena área. Mas houve o toque ali da defesa. Olha o que o Dagson fez. Ganhou confiança, chutou cruzado. E o Laerte acabou tocando na bola e foi para escanteio. O bom Missão Velhense Dagson marcou 3 no meio da semana passada. E agora fez mais um, já está com 4 gols. Vai brigar pela artilharia dessa Série C do Campeonato Cearense. O bom Missão Velhense Dagson. Parece que em 2021 quer brigar por artilharia? Tem que ser de Missão Velha. E lá vem o time do Guarani. Tá por ali o Elvis. A bola vai viajar lá pro segundo pau. Quem chegou, toque de cabeça. Quem chegou por ali foi o Natan. E a bola foi caprichosamente para linha de fundo. Olha aí o lance no replay. Grandes momentos. Merecem replay. Dagson fez o primeiro, mas agora quem chegou foi o Natan. Deu toque de cabeça. E a bola acabou caprichosa indo para a linha de fundo. Gol marcado aos 32 minutos pelo bom camisa 9 Dagson. E o time do Guarani quer mais. Olha Manel Chuva, toca a bola. Leandrinho, posição legal, fica por ali. Olhos nos olhos com o Damião. Chega o Damião, agora sim, melhor para o jogador do Cavalo de Aço. Elivelton, toca a bola ali no meio campo com o Alex. Abre na canhotinha, tá por ali o Ostinha. Ele já tenta ligar a bola na quinta, mas aí segura. Já volta todo o time do Guarani. Guarani já tá marcadinho ali, todo fechado. 2 linhas de 4, fechando a marcação, tirando o espaço do Cavalo de Aço. Laerte não viu pra quem tocar, acabou recuando a bola ali com o João Vitor. Apenas o Dagson mais na frente do time do Guarani. Olha por ali o Ronald. Segura a onda o Ronald. Toca a bola na direita. Procura o Damião. Chega o Elvis. Fica na marcação. Ele abre ali com o Elivelton. É habilidoso o camisa 10 do Cavalo de Aço. Já faz o lançamento. Vira a jogada. Raí toca de cabeça. Tranquilidade pro bom goleiro. Jovem revelação Fábio Antony.
35 minutos deste primeiro tempo. Leão do Mercado, mais líder do que nunca, do jeito que tá aí. Guarani vai direto para a semifinal, hein, Leandro? Exatamente, o gol que deu novamente a equipe do Guarani a liderança na chave lá em Barbalha, em intervalo de jogo. Quixadá vai vencendo 1-0 com um jogador a menos, está vencendo o Campo Grande 1-0, mas aí vai a 3 gols de saldo. O Guarani com esse gol chega também aos mesmos 10 pontos, mas com 7 gols de saldo. Um gol que dá tranquilidade aí para o Guarani conseguir desempenhar um bom futebol nessa partida contra o Sport Limoeiro. Quer comprar ou alugar imóveis? Procure Grangeiro Corretor de Imóveis. Ligue ou mande o WhatsApp 988218754. 988218754. Grangeiro Corretor de Imóveis. Quer comprar ou alugar? Fala com o Grangeiro. Lá vem o time do Guarani, bola lançada na velocidade pro Raí. Foi forte demais. Ficou fácil ali pro goleirão Adriano. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos no Mercado Central, galera da SC Eletrônicos, feliz da vida com a vitória do Leão do Mercado. 99720-5559. Lá vai o Cavalo de Aço tentando sair. A bola é trabalhada do lado direito, procurando ali o Adriano. Ele já recuou um pouco mais. Bola no meio ali com o Léo. Olha a bola, presentaço de calcanhar. Olha o Dagson, rapaz. O Dagson tá estiloso, tá confiante, tá fazendo bonito o Dagson. Chegou o ladrão, lá vai da Silva, toma a bola, abre na direita com o Dagson, tá com confiança, o artilheiro rubro-negro. Ele faz o cruzamento, lá do segundo pau, chegou Isaú, perdeu o tempo da bola, tentou evitar a saída e saiu. O Dagson acabou acreditando, fez o cruzamento. E olha aí, acabou perdendo o tempo da bola o Isaú. E o Isaú deixou a bola sair, foi para a linha lateral. É arremesso manual para o Cavalo de Aço. E eu tô sentindo falta, Leandro, para quem conhece o futebol do Isaú, aquele jogador que arrisca a bola, que arrisca o chute de fora da área, porque pega muito bem na bola o Isaú. E eu tô sentindo falta desse Isaú mais, como é que eu posso dizer, mais destemido, mais atrevido o Isaú. Tá muito tímido o Isaú, hein, Leandro? Verdade. Um jogador que tem uma boa finalização, principalmente de uma longa distância, bate bem na bola. E aí hoje é um jogador que está buscando mais trabalhar a jogada, alimentar os jogadores de ataque e acaba não realizando essa finalização que ele tem, que é boa, principalmente com a perna direita. Um comentário aqui bacana, Tony, chegou aqui no nosso chat. É o Francisco Eberson falando aqui, muito legal ver esse confronto entre os dois, um dos dois mais antigos clubes do interior do Ceará. Infelizmente, a pena que faz é ver esse confronto numa terceira divisão. É verdade, concordo plenamente. E lá vem o time do Guarani. Olha o Dax no peito. A bola tá ali em posição legal. Chega o João Vitor, se antecipou o zagueirão do Cavalo de Aço e foi pro chão. Falta do Isaú, né? Mas, rapaz, é impressionante. Quando o jogador ganha uma confiança, né? A bola veio ali, não era aquela bola tão propícia para dominar no peito, mas foi lá e dominou o Dagson. É aproveitar esse grande momento, essa boa fase do camisa 9 e Casiano, o atacante Dagson. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Rua Vidal, no centro da cidade. Tá querendo material aí esportivo? Fala com o Edilan, lá em Edilan Máquinas, fala com a Jaqueline, você vai ter os melhores materiais esportivos, tá bom? Vai ter também ali todos os modelos, para você ter um material esportivo bacana. E já tá também começando o ano letivo, né? Tem fardamento também lá em Edilan Máquinas. Rua do Vidal, no centro de Barbalha. E lá vai agora a bola trabalhada, disputada no meio campo. Chegou por ali o zagueirão do time do Cavalo de Aço. Era o Ronald, já toca com o Laerte, procurava o Erivelto, toca de cabeça por ali o Elvis, completa o Kevin. O Raí vai lá do outro lado, na marcação Costinha não pegou bem na bola. É arremesso manual que favorece o Sport Limoeiro. Tem pressa, Guilherme Ocara, abre na canhotinha com o Laerte. Bola meio disputada. Laerte já toca a bola, chegou por ali o jogador que é o Alex. Ele chuta a bola no gol, fraquinha. CNC do Campeonato Cearense, grandes momentos merecem replay. Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa o teu like, compartilha, avisa a galera. Já tem bola rolando na Série C do Campeonato Cearense. O Guarani tá vencendo,
tá mais líder do que nunca do grupo, tá indo direto para a semifinal com este resultado do Leão do Mercado. Tá dando tudo certo pro time do Guarani, que está caminhando a passos largos, buscando acesso rumo à Série B de 2022. Você acompanhando todas as emoções aqui no canal Replay com Tony Souza no YouTube. Aproveite e segue a gente no Instagram. Vai ter novidade depois também para você no Instagram, tá bom? Lá vem Leandrinho, já abre a bola na esquerda com o jogador que é o Elvis. Posição legal, vai tentar o cruzamento, toca de cabeça a defesa. E a bola sobra com o Erivelton. Ele já tenta ligar o contra-ataque rápido pro time. Errou a bola, o Léo. Sobrou com o Dagson. Veio ajudar o Dagson. Toca a bola atrás com o Natan. Toca ali com o Isaú. Procura para quem tocar. Pertinho na canhotinha, tocou com o Leandrinho. Pede calma o Leandrinho, trabalha a bola, troca figurinhas, a equipe do Guarani. Da Silva, toca pro Isaú, ele já abre na direita, Raí com total liberdade, na frente dele o Laertes, ele faz o cruzamento, olha o Leandrinho, chegou ao chute, manda a chuva! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Jogador que arrebenta. A bola foi cruzada, disputada ali meio esquisito com o Leandrinho, jogador do Cavalo de Aço, e o Manuel Chuva não tem nada com isso. A bola sobrou na frente dele, açucarada, presentaço, Natal fora de época, e ele fuzilou a meta do goleiro Adriano. O placar tá ampliado, é rubro-negro, mais rubro-negro do que nunca. Manuel Chuva é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem 2-0 pro Cavalo de Aço. Leandro Santos não pode brincar, deixar a bola dessa da frente do Manuel Chuva, Leandro. Ele foi esperto, a jogada do Guarani trabalhada lá pelo lado direito, ele já foi correndo, diminuindo a passada, esperando um rebote ali na entrada da grande área da defesa do Sport Limoeiro, e foi o que aconteceu. Na bola alçada da área, a disputa entre o jogador do Guarani e o jogador do Cavalo de Aço, aí deu rebote para o Manuel Chuva finalizar de primeira, tirando ali também do alcance do goleiro Adriano do time lá de Limoeiro, fazendo o segundo. O time do Guarani agora sim, acertando na finalização, concluindo bem e chega com méritos ao segundo gol, que consolida cada vez mais a primeira posição para o time do Leão do Mercado. E aí se falava de saldo de gol, aí o Quixadá vai ter que meter uma goleada daquelas no time do Campo Grande. A gente sabe que o Campo Grande é um time bem treinado pelo técnico João Severo. Eu sinceramente não consigo visualizar o Tigre Juazeirense recebendo uma goleada. Pode acontecer? Pode, futebol tem dessas coisas, mas eu não consigo visualizar o time do Campo Grande levando uma sonora goleada ao ponto de comprometer essa classificação para o time do Guarani. Mas do jeito que o Guarani está aqui, Leandro, é aquele jogo que se o Quixadá fizer 3 gols lá e faz 4 aqui. O Guarani está realmente intenso nesse momento da partida, indo para cima, e começou a acertar o pé o Leão do Mercado. E olha, lá vai o Raí, já toma a bola. Olha o toquinho do Leandrinho, tentava ali um toque rápido, errou. A bola ficou lá do outro lado com o time do Cavalo de Aço. O Sport Limoeiro tenta pressionar, tenta fazer alguma coisa. Olha, já se atrapalhou. Chegou, recuou a bola por ali. O João Vitor quase entregava ali o patrimônio. Olha a bola matirada pelo goleiro. Olha o Isaú. Ele chega, faz o cruzamento. Quem sabe o terceiro. Leandrinho de cabeça. Defendeu. O Isaú inteligente. Acabou dando toque. O goleirão se atrapalhou. E aí o Leandrinho ficou na dúvida. De cabeça ou dá o chute? E aí ele perdeu o tempo da bola quando deu o toque de cabeça. Deu tempo de dar uma recuperada o goleiro Adriano e impediu que seria o terceiro gol do time do Guarani. E aí faltou claramente aquela decisão, Leandro. Vou de cabeça ou vou com o pé? O Leandrinho ficou na dúvida. Nessa hora não pode ter dúvida, Leandro Santos. Tá muito fácil para o jogo para a equipe do Guarani. Chegou mais uma vez forte e aí errou também mais uma na finalização. Teve a oportunidade, era para decretar aí o terceiro gol. Tá claro a produção do Guarani superior, mas tem que concluir bem. Erra muito ainda na finalização e aí só por conta disso tem no placar o 2-0 ainda nesse jogo, que tá muito fácil pro Léo. Ó, o Guilherme Ocara, ele chuta a bola, tira, bate na defesa de qualquer forma, tirando agora o Kevin. Também não pode dar bobeira atrás, Leão do Mercado. Chegou por ali, subiu o Daxon.
A bola sobra com a zaga do time do Cavalo de Aço. Domina no peito por ali o Alex. Ele procura a jogada, recua um pouco mais. Ficou ali com o Ronald. Já abre na direita com o Damião. Tenta acalmar, tranquilizar, mas aí o Ronald, meu amigo, quis conversa. Chutou a bola pra frente de todo jeito. Lá vai o Alex. Ele segura a bola no meio campo. Abre lá pro Laerte. Bola muito forte. O Laerte consegue evitar a saída lá pela canhota. O Ostinha pede. Agora sim, recebeu. Toca rápido. O Laerte tenta o contra-ataque. Tocou atrás. Erivelto domina. Tenta fazer o giro. Puxou pra perna boa que é a direita. Tem dois jogadores. Chutou e aí o Fábio Antony pula para fazer a defesa. Goleirão do time do Guarani. Série C do Campeonato Cearense. Grandes momentos. Sempre tem replay. Estúdio de dança Aline Silva, várias modalidades de dança para você aprender a dançar bacana, para você manter a forma. Estúdio de dança Aline Silva. Tem o que, Leandro, no estúdio de dança? Aulas de K-pop, alongamento, dança do ventre, treino funcional, treino hitbox, fit dance, aerodança, melhor idade, dança kids também. As modalidades no espaço de dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, pertinho da Refez aqui em Crato. Já tô me sentindo em forma só de saber o que tem lá, viu? Ufa! Como é o nome do negócio coreano lá? K-pop? K-pop. K-pop. A criançada também, um público infantil que gosta aí da modalidade que mantém o pop coreano. Você sabe dançar o K-pop? Não, aí é com Líria, minha pequenininha. Ah, menino. Falando em Coreia, rapaz, lembra da nossa querida Thaís Ferrer, agora tá coreana, mulher. Tá jogando lá no Caspo. Nossa querida Thaís Ferrer, segunda-feira, tá no replay, hein? Segunda-feira, Thaís Ferrer vai com a gente no replay destacar um pouquinho a carreira dessa craque de bola que anda fazendo bonito, representando o Ceará no futebol internacional. Um beijo para nossa querida Thaís Ferrer, toda a família bonita. Lá vem o Cavalo de Aço, a bola é cruzada na área, tentando o cabeceio, passou por toda a extensão da grande área, ficou com o Elvis. O Elvis não quis conversa, meteu o sapato na bola, ela foi direto para a linha lateral. É arremesso manual para o time do Sport Limoeiro. Finalzinho aqui do primeiro tempo, tá dando o Guarani, tá dando 2-0, Leão do Mercado ficando em primeiro lugar, indo direto para a semifinal. Dessa forma fica 2 jogos do acesso o time do Guarani, mas o Sport Limoeiro é valente, tá por ali tentando o Léo, já toca a bola o Alex, ele segura, procura para quem tocar, Erivelto chutou forte. Campeonato Cearense Série C, grandes momentos, merecem replay. Agora esse chute aí foi horroroso do nosso querido Erivelto. Fim de papo no primeiro tempo aqui no estádio Miradão. Ingrid Santos apita, fim de jogo, 48 minutos. 2 para o time do Guarani, 0 para o Sport Limoeiro. É primeiro tempo, gente. Já aconteceu de tudo nesse primeiro tempo. O Sport Limoeiro teve chance de fazer gols. O Guarani teve chance de fazer muitos outros gols. Daqui a pouquinho, Leandro Santos fala conosco aqui nessa jornada esportiva do Replay com Tony Souza. Você quer comprar, alugar imóveis? Procure Grangeiro Corretor de Imóveis. Manda um WhatsApp para ele, ou então liga. DDD é 88 98821 8754. Anota aí, olha, 98821-8754, Grangeiro Corretor de Imóveis, feliz da vida com a vitória do Leão do Mercado. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, câmera, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica, hein? SC Eletrônicos fica no Mercado Central, em Juazeiro do Norte. Telefone, WhatsApp, 99720-5559, 99720-5559. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas, também material esportivo de boa qualidade. Você encontra Edilan Máquinas, fica ali na Rua do Videl, no centro de Barbalha. Autoescola Juazeiro. Você quer dirigir? Aprenda com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Vai lá no Instagram do Autoescola Juazeiro, tem muitas informações bacanas para você. CFC _ Autoescola Juazeiro, tudo junto, olha, CFC _ Autoescola Juazeiro, tá ok? E também tem estúdio de dança Aline Silva, quem sabe de tudo do estúdio de dança Aline Silva é o meu querido Leandro Santos. Tem aqui, ó, K-pop, é isso? K-pop, aulas de alongamento, aerodança melhor idade, treinamento funcional, treino hitbox, fit dance, dança kids, são algumas das modalidades que a gente encontra lá no espaço de dança Aline Silva. Onde fica? Rua Monsenhor Esmeraldo 429, pertinho da Refez aqui
aqui na cidade do Crato. Pronto, meu amigo. Para você que está querendo dançar, está querendo manter aí tudo em dia, né? Pegar aquela, como é que eu posso dizer? Deixar o clima bacana, aprende a dançar legal, perde aquelas calorias, fica em forma, vai lá no estúdio de dança Aline Silva. Manda um abraço aqui pro Anderson Silva. Tá deixando aqui um abraço aqui, gostando demais. Gol de Daxon e outro de Manuel Chuva. Alan Silva também por aqui. Raimundo, você conhece Raimundo Wagner, meu querido Leandro Santos? Grande Raimundinho. Grande Raimundinho, deixando boa tarde aqui. Ele tá indo para Sobral, mais ligado na transmissão. Um grande abraço pro nosso querido Raimundo Wagner. O Atlético Cearense joga amanhã, né, com o Guarani de Sobral. Tá embolado essa chave da Taça Fares Lopes, né? O Atlético acabou jogando o primeiro jogo com um time considerado reserva. O pessoal ainda estava voltando da Série C do Campeonato Cearense e perdeu o jogo pro Pacatuba, né? E depois a galera, como diz meu amigo Luiz Carlos Mendes, o time de verdade voltou. Time de verdade, botou o time de mentirinha, o Raimundinho. Aí quando chegou o time de verdade, aí o caldo engrossou, meu amigo. Aí nosso querido Raimundo Wagner, um abraço pro Raimundinho, vai enfrentar o Guarani de Sobral do Vladimir de Jesus, que também a gente conhece demais, gente boa demais. Um abraço nosso querido Geraldo Souza, também tá por aqui, o Denilson Feitosa, dizendo vamos Leão do Mercado, a Nete Silva também aqui com a gente, Anselmo Souza. Está aqui, é o pai do Elvis, lá em Fortaleza, acompanhando aqui a família do Elvis também, sempre aqui antenada no replay com o Tony Souza, David Oliveira Barbosa, com o resultado vai mantendo a liderança, vai sim, meu querido David, Lucas Motas, também por aqui, deixa eu ver quem mais, o B. Rodrigues, ele aqui fazia anos que não via e aí o Guarani está por aqui, o Francisco Eberson, também por aqui, Casa Amanhã, tem tudo para garantir a primeira colocação em cima do União. O outro que definirá a outra vaga é mais pesado, entre Guarani e Atlético. Está confiante aqui o Francisco Eberson na classificação do Guarani. Guaraju Leão também por aqui. Lucas Mota. Deixa eu ver aqui o B. Rodrigues. Vamos aqui. Carlos Souza também por aqui. Manda um abraço. Domingos Sávio Vidal também por aqui. Enfim, uma turma boa. Alex Martins. Também por aqui, na bronca, porque não liberou torcida ainda. Letícia Jennifer, bora Guará, beleza? Um abraço para essa turma toda que está com a gente, acompanhando. Fico muito feliz. O Harrison Faustino também está chegando por aqui, deixando o recadinho. O Alex diz aqui, são os torcedores do Guarani, tem em média 70 anos, rapaz. Tá, rapaz, que é isso? Tem um bocado de jovem, Alex, tenha calma, não é assim não. O Guarani está se renovando, tem torcedor aí para todo lado, do Leão do Mercado, do Feliz da Vida. Já vi torcedor dizendo que tá louco para ver o estádio liberado para a torcida aí, e de novo para arquibancada. Eu tô doido para ver Icasa e Guarani. E aí, hein, como é que vai ser um novo Icasa e Guarani? Tô na ansiedade. Tadeu Costa também por aqui, o Arthur Lima, o Cícero Batista, Eduardo Alves, José Rinaldo, o Carlos Souza, Maria Marinho, enfim, Eduardo Alves. Mandar um abraço para essa turma toda que está aqui, muita gente deixando aqui o recado. Isaac Rodrigues, enfim, obrigado aí a você que está acompanhando a gente. Francimar Diniz, também aqui feliz com a vitória do Leão. O Freitas, Vilma Reis, enfim, todo mundo acompanhando aqui o canal Replay com o Tony Souza. Valeu, galera, muito obrigado mesmo. O Romeu Sobreira, esse grande Tony, bela transmissão, abraço aí do amigo Rominho Sobreira, grande Rominho Sobreira, gente boa demais, aqui acompanhando o canal, torcendo também pelo Leão. Gazeta da Jurema, rapaz, também tá aqui na audiência, um abraço pra galera, Gazeta da Jurema. Foi boa, tá bom? E aí o Sávio Lima, família apoiando o goleirão Fábio, tamo junto, beleza? Fábio Antony, gente boa demais, nosso querido Fábio Antony. Leandro Santos, 2 pro Guarani, 0 pro Sport Limoeiro. Leão do Mercado tá pra cima do Cavalo de Aço. O que foi que nós achamos desse primeiro tempo, Leandro? Bom, Antônio, o primeiro tempo onde o Guarani foi bem superior no jogo, só antes de trazer aqui o placar de momento lá no estádio Inaldão, né? O jogo aqui no Mirandão teve meia hora de atraso, lá no Inaldão já segundo tempo, 15 minutos da segunda etapa, a equipe do Quixadá segue ganhando do Campo Grande 1-0, o Quixadá jogando com um homem a menos desde a primeira etapa, vai segurando essa vitória lá e torcendo para um tropeço da equipe do Guarani de Juazeiro aqui no Mirandão, mas algo que está bem difícil de acontecer por aqui, porque o Guarani vem jogando bem, vem superior para cima do time do Limoeiro, um time que foi agudo, que foi ofensivo desde o início da partida, criou muito, encontrou espaços na defesa da equipe do Sport Limoeiro, mas aí também começou a pecar na finalização. Teve chances até mesmo com o Kevin no início do jogo teve uma oportunidade ali, chegou na área, teve
uma cobrança de falta, né? A bola alçada na área e o Kevin acabou tentando tocar ali de coxa e desperdiçou um gol logo aos 7 minutos de jogo. Teve uma bola trabalhada do Isaú também alçada na área, os atacantes não conseguiram alcançar a bola, mas foi um time que buscou chegar, buscou finalizar e encontrou um time do Limoeiro bem defensivo, muito recuado, muito fechadinho, que acabou atrapalhando essas finalizações mais precisas da equipe do Guarani de Juazeiro. O time buscou, teve essas oportunidades, como a gente falou, da bola alçada na área, na bola parada, e acabou desperdiçando. E aí, num contra-ataque, uma jogada esporádica que teve o Limoeiro na primeira parte do jogo, chegou numa triangulação rápida lá pelo lado esquerdo do setor de ataque, e aí o atacante o jogador camisa número 9 da equipe do Sport Limoeiro acabou saindo na cara do Fábio, o jogador que é o Thiago, saiu na cara do Fábio, deu toquinho e quase marcava o primeiro, mas aí aparecia lá mais uma vez o Kevin, dessa vez para salvar a meta da equipe do Guarani de Juazeiro. Então o time continuou pressionando, produzindo bem, até que aos 32 minutos o time chegou ao primeiro gol com o Daxon, uma bola que foi lançada ali para o atacante do Guarani, que estava livre entre a defesa do Limoeiro. O João Vitor acabou não alcançando a bola, não conseguiu cortar, e aí o Daxon dominou bem, saiu sozinho, livre, na cara do Adriano, e deu tapa de perna direita no canto inferior esquerdo do arqueiro da equipe do Sport Limoeiro, fazendo o primeiro da equipe do Guarani de Juazeiro. Continuou pressionando, continuou apertando, o Limoeiro respondia em jogadas aqui, as saídas pelo lado direito com Erivelton, buscando aqui a jogada individual, buscando a aproximação dos seus companheiros de ataque, mas o Guarani rapidamente conseguia recuperar a posse da bola. E tanto que aos 41, o Manuel Chuva chegou a marcar o segundo gol, uma bola virada, né, aqui da esquerda lá na direita, e aí o Rai fez o lançamento na área. O Manuel Chuva se movimentou bem, ele foi dando aquela diminuída na passada, justamente pensando num rebote ali da bola, na intermediária, na entrada da grande área do Sport Limoeiro, e foi realmente o que aconteceu. A disputa de bola entre o atacante do Guarani e o defensor do Limoeiro acabou sobrando nos pés do Manuel Chuva, que bateu de primeira, marcando o segundo gol da equipe do Guarani de Juazeiro. A gente percebeu um pouquinho de afobação no início de jogo, eu não sei se já sabiam do resultado lá de Barbalha, mas o time do Guarani precisava do gol para voltar a assumir a liderança da chave, e aí após marcar os 2 gols, o time teve uma maior tranquilidade dentro da partida, administrou bem esse finalzinho do jogo. O Limoeiro saiu um pouco mais nessa parte final de jogo, ali depois dos 40 minutos, tentou sair um pouco mais. Na primeira parte era um time muito mais preocupado em se defender e tentar neutralizar as jogadas do Guarani, mas no finalzinho tentou sair um pouco mais. Eu não sei até também se por cansaço do time do Guarani, mas ocupou mais a defesa do Leão do Mercado, o setor de ataque, a equipe do Cavalo de Aço, mas não suficiente para amedrontar ali a meta do goleiro Fábio, que fez uma defesa novamente já por volta dos 46 minutos, uma finalização de longa distância, mas tranquila, para o jovem arqueiro Fábio, que está tendo oportunidade hoje no gol do Guarani ganhar ritmo. A gente sabe que o Fábio é um garoto jovem, teve essa oportunidade no time do Azul da Princesa, disputou também o Campeonato Cearense Sub-20, e aí para goleiro é sempre importante estar tendo o ritmo de jogo, realmente um jogo para valer, e aí o Lamar dando essa oportunidade, dando essa rodagem ao Fábio no jogo de hoje. O Rai vem fazendo um bom campeonato, o Nathan com o Kelvin vem bem ali atrás, sem tantas dificuldades. O Kevin teve até a liberdade de fazer o gol, né, mas acabou não conseguindo. Pela esquerda o Elvis também jogando bem, é o homem da bola parada. Da mesma forma o Isaú, que chega nas cobranças de bola parada, está sempre aparecendo ali, e é aquele jogador que está mais na contenção do que o Manuel Chuva, como a gente falava no início do jogo. É um jogador que está responsável aí por ao lado do Da Silva, destruir
as investidas do Limoeiro e nessa roubada de bola alimentar o ataque, passando pelo Manuel Chuva, que se movimenta bem nesse meio de campo do Guarani, rouba a bola, o André Castaco também recua um pouco mais para buscar essa bola no setor de meio de campo e tentar alimentar lá na frente o Dagson e o Leandrinho, que foi o que acabou acontecendo no momento do primeiro gol do Guarani. O Dagson estava lá livre, com liberdade, e aí recebeu um passe preciso que permitiu que ele chegasse a marcar o primeiro gol do time do Leão, o quarto dele na competição, né, assumindo nesse momento a artilharia isolada da Série C estadual. No time do Limoeiro, um time sem tantas obrigações, né, tá cumprindo tabela, não tem mais chance de classificação, mas tenta terminar com honra dentro da competição. O Erivelton, o jogador mais acionado nesse time do Sport Limoeiro, as bolas recuperadas aqui atrás, ou então aquelas bolas para iniciar o trabalho de criação passam sempre pelos pés do Erivelton. Lá na frente a gente vê um Thiago também que se movimenta, que busca o jogo. Aqui no meio de campo também a gente vê o Guilherme e o Alex tentando marcar, tentando evitar essas criações da equipe do time do Guarani, mas acabou não sendo suficiente. E mesmo tendo os jogadores buscando mostrar essa força de vontade, mostrar essa resistência diante do Guarani, é um time que apresenta muitas brechas, é um time que dá muito espaço, e o Guarani com esses jogadores de velocidade que tem, conseguiram chegar fácil na meta do Adriano por diversas vezes. Criaram, construíram as jogadas, finalizaram, mas aí com precisão apenas essas duas, que foram as do Dagson e também a do Manuel Chuva. É tanto que o Adriano não faz tantas defesas. O time chega, mas acaba finalizando para fora, finaliza ali em cima da defesa do Sport Limoeiro. Não é tanto defesas que o Adriano vem fazendo na partida, e sim bloqueios que encontra o time do Guarani no momento de finalizar ao gol da equipe do Sport Limoeiro. Acredito que nesse segundo tempo o Lamar possa utilizar também para dar rodagem aos jogadores que não vêm jogando tanto nessa Série C, pensando já na próxima fase. O time terminando na primeira colocação tem uma fase a menos, né, de disputa, tem momento para descansar e preparar esse time para a decisão, que é realmente o jogo semifinal, o jogo que vale o acesso. Então acho que é esse momento que o Lamar pode também experimentar o seu elenco, colocar alguns jogadores para dar rodagem, para ver como se comportam dentro do time, dentro do esquema proposto pelo treinador, levando em consideração o adversário que não esboça tanta resistência para o time do Leão até aqui. Tudo preparado para a segunda etapa, vamos ver aí o que acontece, e aí vamos ficar ligadinhos também lá no jogo no Inaldão para ver a definição desse grupo B da Série C estadual cearense. Tony. Beleza, nosso querido Leandro Santos fazendo comentário de, por enquanto, o primeiro tempo, Guarani 2, Sport Limoeiro 0. Os técnicos não mudam, né? São as mesmas equipes que terminaram a etapa inicial, e já fica tudo pronto ali com a árbitra Ingrid Santos observando se está tudo ok, acompanhando aqui o jogo. Agora sim apita Ingrid Santos, tem bola rolando aqui no estádio Miradão. No segundo tempo, por enquanto, tá dando Guarani 2-0, rapaz. João Alves, nosso querido João Filho tá por aqui também. Grande João Filho está. João Filho, abre teu olho, João Filho. Um abraço, o Filho tá por aqui. Lá vem o time do Cavalo de Aço. A bola vem trabalhada aqui do lado esquerdo com o jogador que é o Laerte. Ele fica por ali com dois, faz o cruzamento, chega, tira de cabeça por ali o Natan. E aí completa o Elvis, bota pra linha de fundo, escanteio pro Sport Limoeiro. O primeiro já começou indo pra cima, o Sport Limoeiro. Um abraço aqui pra Romênia, a sua disse, bora Cavalo de Aço. A Romênia tá torcendo pro Sport Limoeiro, acompanhando aqui a gente. Fortaleza Forever, tá na torcida pelo Guarani. Denilson Feitó, somos Leão do Mercado com orgulho. Muitíssimo bem, Leão do Mercado. Nete Silva também tá por aqui. Juliane e Raquel, somos todos Leão do Mercado, parabéns, valeu, um abraço. Lá vem agora o Cavalo de Aço, quem tenta, faz o cruzamento, chega, passa por todo mundo. O Rai acaba tocando na bola. É arremesso manual por ali. É arremesso manual. Tá deixando a bola por ali. Vamos lá. Vamos ver quem vai aqui com a cobrança. É o Laertes que tá por ali. O Rômulo das Antenas. Eles estão botando iluminação de LED na areninha do Crato. Beleza, tô doido pra jogar nessa areninha do Crato com iluminação de LED. Porque quando eu fui, a iluminação tava meio
meio meia boca. Agora não. Tomara que fique tudo direitinho lá na areninha do Crato, sempre tendo bons jogos. Temos muitos bons jogadores aqui na Princesinha do Cariri. Lá vem o time do Cavalo de Aço. Bola trabalhada ali no meio de campo. Ostinha deixou. Olha o chute. Oh, meu garoto. Ô, Alex, assim não, Alex, que a Romênia não gosta, meu querido. Manda um abraço aqui pra Eusa, manda um abraço pra Da Silva. A mãe dele está mandando. Valeu, dona Eusa, um abraço, família do Da Silva, acompanhando a Jossandra, mandando alô para o Rodrigo Damasceno. Valeu, um abraço pro Rodrigo. Lá vem o Leão do Mercado, bola cruzada, chega de cabeça por ali o João Vitor. A bola é completada pelo Damião, sobra lá na canhotinha com o time do Guarani. A bola é trabalhada, Elvis toca com Da Silva, de novo Da Silva, abre com Elvis, ele vai, faz o cruzamento. Olha a bola onde foi. Parece que não pegou bem na bola o Elvis, ou pegou bem pro torcedor. E a bola quase, rapaz, enganava o goleirão e ia para o fundo da rede. A bola do ala esquerdo, Elvis. Tenta sair por ali o Cavalo de Aço. Trabalha a bola ali o Laerte. Tenta o cruzamento. Chega o Raí. Foi pressionado, pediu falta, árbitro não deu. Melhor pro André Cassaco. Tocou com o Isaú. Olha a bola boa com o Leandrinho. Chegou cara a cara por baixo. Adriano toca na bola. Ainda é bola do Guarani. Leandrinho na canhotinha. Tocou pro Isaú. Chega João Vitor de qualquer maneira. Mete o sapato na bola. É arremesso manual pro time do Guarani. Quase o Leandrinho chegava com condição de fazer o terceiro gol do time do Guarani. Um beijão pra nossa querida Fernanda Alves. Os cachos esportivos na disputa com Leandro Santos, viu? Fernanda Alves, nossa repórter titular absoluta, hoje está de folga aqui do replay, mas em breve estará conosco, nossa querida Leandro. Lá vem agora o time do Guarani. O Rai toca a bola boa com o Manel Chuva. Fica por ali, observa, faz o giro. Tocou pro Rai, tocou errado. Melhor pro Laerte, já trabalha com Ostinha. Tenta botar contra-ataque, Rato se atrapalhou todo. A bola sobrou com o Erivelto. Ele tá na canhotinha por ali, o bom camisa 10 do Cavalo de Aço. Tenta fazer jogada individual. Olha aí, é habilidoso o Erivelto. O Erivelto é aquele talento desperdiçado no meio campo limitado do Cavalo de Aço, viu? É muito bom jogador o Erivelton, mas aí é aquela habilidade toda, mas falta aquele companheiro com mais categoria ali ao lado do Erivelton. Mas tenta o time do Cavalo de Aço, fica por ali o jogador que era o Laerte, tentou jogar de individual o Ostinha, e agora foi falta. Agora foi falta ali do Manel Chuva. Ficou na bronca ali o time do Esporte Limoeiro, mas agora sim marcou a Ingrid Santos, falta em cima do jogador do Cavalo de Aço. Quer comprar, alugar imóveis? Procure Grangeiro, corretor de imóveis. Liga para ele ou então manda um WhatsApp. DDD 889-8821-8754. Comprar ou alugar imóveis é com Grangeiro, corretor de imóveis. Lá vai agora o Cavalo de Aço trabalhando a bola na defesa. João Vitor já procurou para o meio de campo com o Léo. Olha o drible bonito do Léo, mas aí perdeu. Na disputa chega o Daxon. Olha o Daxon, habilidoso Daxon. Tá confiante o artilheiro rubro-negro. Já trabalha a bola na canhotinha. Lá vai o Elvis na velocidade. Ele ligou na quinta. Passa o Leandrinho. Agora sim ele toca a bola com o Daxon. Ele recebe. Trabalha na canhota. Leandrinho, olhos nos olhos. Ele e o Damião. Faz a pedalada. Tocou pro Elvis. Olha o cruzamento. Quem sabe o Guarani. O terceiro. Tira a defesa. A sorte do André Cassaco. Bate na defesa do Cavalo de Aço. Chegou agora com o bloco todo rubro-negro lá na grande área. E o Guarani quase fazia o terceiro. Cavalo de Aço tenta responder no contra-ataque rápido. Já perdeu a bola. É de novo do Guarani. Raí tenta o drible. Aí perdeu a bola, pediu falta. Não deu nada a Ingrid Santos. Tentou o lançamento com o Thiago. Natan não quis conversa. Trabalha ali a bola no setor defensivo, fica com o Kevin. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som em variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, no Mercado Central, em Juazeiro do Norte. Telefone para contato é o 99720-5559. Tentava por ali, aí não dá, né, ô Laerte? Ô Laerte, assim não. Foi lá e puxou o atacante experiente André Cassaco. Tem pressa o time do Guarani. Falta já cobrada. A bola tá lá na canhotinha com o Leandrinho. Tabela com o Elvis. Vai na velocidade. O Elvis agora sim tocou com o Leandrinho. Ele liga na quinta, vai até a linha de fundo. Procura o cruzamento, não. Parou.
puxou para a perna direita, fica por ali, olhos nos olhos, tenta o drible, se antecipou o Damião com inteligência. A retirada que não foi das melhores, a bola tocou no Leandrinho, foi para linha lateral, arremesso manual para o Cavalo de Aço. Leandro Santos, segundo tempo, começou com intensidade dos dois lados, Leandro. O jogo começou pegado na segunda etapa, o time do Sport tentando sair um pouco mais, né? Não tem mais o que perder na competição, tenta ocupar o setor de ataque do Guarani, e o Guarani tentando ampliar o marcador. Quando tem liberdade, chega, mas não chega tão forte como foi no início do primeiro tempo, no início da segunda etapa. Vamos ver se é uma precaução, uma estratégia, para ver se o Limoeiro sai mais e ele ocupa as costas, a defesa, e chega ao seu terceiro gol. É verdade, já perdeu o passe ali o Léo. Seria bola boa se passa, mas o Elvis se antecipou. Já fez boa jogada individual. Olha a bola boa pro Manuel Chuva pela direita. Tem dois jogadores, tentou a jogada individual, entrou na grande área e se antecipou com inteligência o atleta do Cavalo de Aço. Já trabalha a bola o zagueirão João Vitor. E aí se atrapalhou e a árbitra Ingrid Santos marcou falta do meio-campista rubro-negro. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Tá chegando o período das aulas. Você pode fazer seu fardamento em Edilan Máquinas. Quer material esportivo? O lugar certo? Edilan Máquinas, Rua do Videl, no centro de Barbalha. Tem gente de toda parte do Cariri procurando Edilan Máquinas para fazer aí o seu material esportivo, brindes, enfim. Aproveita e vai lá no Instagram de Edilan Máquinas, tá bom? A nossa querida Ingrid Santos já pede para reiniciar a partida. Falta cobrada. Lá vai o Ostinha. O Cavalo de Aço vem na velocidade. Tenta, é valente. Toca a bola foi meio esquisito, o Erivelto consertou. Fica por ali o bom camisa 10 do Sport Limoeiro. Olhos nos olhos com o Raí. Segura a onda aí, Raí. Lá vai o Erivelto. Chegou mais outro marcador. Ele toca de lado com o Ostinha. Faz o giro. E aí perdeu, pediu falta. A árbitra não deu. A bola é do Guarani. Agora lá vai o André Cassaco. Trabalha no meio campo com o Isaú. Faz o giro. Abre na esquerda. Quem tá por ali agora é o jogador que é o Elvis. Já puxou a bola. Liga na quinta. Lá vem na velocidade do Guarani. Isaú faz o cruzamento. Olha o Dax, pode fazer o quarto, o terceiro. Vibra, agita, faz a festa. Gol! É jogador que arrebenta. Contra-ataque rápido da canhota. O Isaú deu um belo cruzamento. A bola veio baixinha. E ele, Daxon, o pé que balança a rede. Um leve toque. Sem chances para o goleiro Adriano. Daxon é camisa 9. É artilheiro. É jogador que arrebenta. O placar foi alterado. É rubro-negro. Mais rubro-negro do que nunca. Agora o Guarani tem 3. Daxo, artilheiro, marcou 2. 0 para o Cavalo de Aço. E o Daxon tá com confiança daqueles grandes artilheiros, Leandro. O Daxon tá fazendo o que se espera de um camisa 9, né? Ele se posiciona bem, o time do Guarani roubou a bola, criou bem pela esquerda, e aí o Isaú percebeu o seu companheiro bem posicionado, fez o passe lá dentro da área, e o Daxon deu só o tapinha, tirando do alcance do Adriano, fazendo o terceiro. Gol de artilheiro, de oportunista, de camisa 9, vai fazendo jus aí em ser o artilheiro da competição, marcando o seu quinto até aqui na Série C estadual, fazendo o terceiro essa tarde para a equipe do Guarani de Juazeiro. Eu dizia o quarto porque ele já tinha feito um ali, mas foi impedido, né? Acabou. Você era para ser o terceiro do Dax, o quarto do Guarani, mas a arbitragem acabou dando impedimento e vai mudar o time do Cavalo de Aço. Daqui a pouco a gente informa quem entra, quem sai na equipe do Sport Limoeiro. O Daxon ganhou confiança, fez 3 no último jogo, já tá fazendo o segundo. Tem estrela o bom Missão Belense Daxon. E lá vai ele na briga, já conquistou, lá vai na velocidade. O Daxon olha, ele faz o passe, aí não pegou bem na bola. Acabou facilitando a vida do zagueirão Ronald. O Cavalo de Aço tenta sair por ali. Vai na canhotinha com o Guilherme Ocara no meio campo. Ele já trabalha a bola. Fica por ali o Alex. Ele olha, procura o Damião. O Damião vem chegando, agora de forma mais tardia. Segura, tenta botar velocidade. Toca no meio campo. No círculo central tá o Léo. Trabalha com o Guilherme Ocara.
Ele olha para quem tocar, Damião passou, agora sim recebeu. Puxa a bola, tentou o passe, não pegou bem. Chega por ali o Raí com o André Cassaco. Aí se atrapalhou o André Cassaco. Pediu falta. A árbitra não deu nada. Tá valendo tudo isso aí. Guilherme Ocara com a bola. Chega por ali o Cavalo de Aço. Olha Erivelto. Vai chutar no gol. Ufa! Segurou o coração, torcedor do Leão. Quase diminuía, chutou forte. Mas a bola passou à direita do goleiro Fábio Antony. É bola para o time do Guarani. Mas saiu. Aí mudaram o time do Cavalo de Aço. Vai sair o Alex. A entrada ali do 17. É o Ítalo, né? O Ítalo entrando ali no lugar do Alex. Vamos ver quem sai ali para a entrada do 18, Kelvin. O Kelvin. Saiu o Alex e o Thiago. Pronto, então saiu o Kelvin e o Thiago. Alex e o Thiago para a entrada do Kelvin e também do Ítalo. Pronto, portanto, fazendo aí duas modificações, o técnico Júnior Ferreira. Já está conversando ali com o Maquiel, daqui a pouco muda pela terceira vez o Júnior Ferreira, que está tentando. Uma coisa é certa, viu, Leandro? Não dá para dizer que o Cavalo de Aço levou aqueles gols e que recuou, não. O time do Sport tenta. Há uma certa limitação, o time do Guarani ali se posiciona, mas não dá para negar que o Sport do Moeiro está tentando agredir, está tentando chegar à defesa do time do Leão do Mercado, viu, Leandro? Verdade, verdade. É um time limitado tecnicamente, mas que não fica preso apenas a se defender. E lá vem o time do Guarani, olha o cruzamento, olha o Daxon, quem sabe mais um na trave! Perdeu o gol, Daxon! O cruzamento do Leandrinho da canhota. Ele chegou de novo e ele quase fazia um lindo gol de calcanhar. Ele veio meio que desequilibrado. Ele chegou ali como se for puxado pelo jogador da equipe do Cavalo de Aço. Pareceu ser puxado agora ali o Daxon. E acabou meio que no giro do corpo, tocando de calcanhar na bola. E ela toca a trave caprichosa e foi para a linha de fundo. Leandro. Houve um puxãozinho ali, Leandro, ou não? Diz aí pra mim, Leandro. Acho que não, acho que só se desequilibrou realmente ali o Daxon, apesar que tá sentindo, né? Pediu ali o atendimento, mas mostrou realmente mais uma oportunidade de chegar ao quarto gol, mostrou oportunismo, quase marcava ali o quarto da equipe do Leão, terceiro essa tarde, no momento que mexe ali a equipe do Guarani de Juazeiro, tá entrando o Israel com a camisa número 15, saindo da Silva com a número 5. Parece aquela chegada. E mudou também o time do... Entrou o 14 ali, vamos já ver quem saiu. Entrou o Maquiel. Pronto. Saiu o 7. 17. Não, vamos ver, já confirmar aqui quem saiu. Entrou o 17. Vamos já ver ali que já entrou o Maquiel. Vamos já confirmar quem saiu. Foi o Ostinha, o camisa 11. Na verdade, saiu o Ostinha para a entrada do Maquiel na equipe do Cavalo de Aço. Agora sim, saiu o Ostinha para a entrada do Maquiel 14 no Cavalo de Aço. E a gente observa, enquanto o Júnior Ferreira tenta dar mais fôlego, dar um pique diferente para o seu time, Leandro, parece que o Lamar começa a fazer aquele giro, começa a tirar aqueles jogadores para dar uma, sei lá, uma poupada. Você acha que pode ser isso? Porque o da Silva estava bem, né? E aí ele tira o da Silva e bota o Israel, o Lamar. Acredito que é para rodar o elenco. O time do Guarani tem tranquilidade, principalmente no seu setor defensivo, e aí não há necessidade de um jogador da pegada do da Silva ali continuar em campo. Então tá tranquilo, o esquema está sendo posto em prática, a estratégia está conseguindo ser produzida. E olha o Guarani mais. E olha o Elvis, cruzamento, chega, João Vitor tira a bola. E mais uma vez está por ali o Daxon e o Manuel Chuva. E parece que essa jogada da canhota ali já virou a mina. A mina parece que é daquele lado ali, viu, Leandro? Usando a velocidade do Elvis, chegando bem sempre ali na linha de fundo, vai buscando lançar a bola na área para tentar a finalização
com o atacante Dagson. Mas aí, como a gente estava falando, só para fechar, realmente o Lamar deve estar pensando em rodar o elenco, em dar mobilidade aos atletas que não vinham atuando nos últimos jogos para ganhar ritmo de jogo, pensando na sequência da competição. É verdade. E lá vem o time do Guarani Vinha, porque chegou ali, tomou a bola, a equipe do Cavalo de Aço, Erivelto, sempre muito habilidoso, a bola passando nos pés, aí tentou o cruzamento, não conseguiu, continua com ele, vai o Daxon, fica por ali da marcação, a bola com o zagueirão João Vitor, já deixou ali aquela marcação alta, o atacante da equipe do Guarani, trabalha a bola ali o Sport Limoeiro, fica com dificuldade, tenta ali, de qualquer forma chegar, o Isaú meio ali atrapalhado, chegou e fez falta no Laerte. E a Ingrid vai dar cartão amarelo ali para alguém. Parece que o Laerte acabou meio que tentando atingir ali o jogador. Cartão amarelo pro Laerte, né? Cartão amarelo. Enfim, o cartão é pro Isaú. Foi o Isaú ali. Foi meio confuso, mas pro Isaú, jogador do Leão do Mercado. Cruzamento lá pela direita. A bola ficou ali com o Damião. Fica na disputada. A bola chegou ali com o Kelvin. Tentou a bola lá pela direita. Aí não teve o domínio. Facilitou a vida da equipe do Leão do Mercado. Manda um abraço aqui para Évila Simeão, torcedora doente do Guarani, segundo a nossa querida Fernanda Alves. Está acompanhando também aqui o canal Replay com Tony Souza. Manda um abraço pro J. Freitas, também acompanhando a gente. Um abraço, nosso querido J. Freitas. Lá vai o time do Guarani pela canhota. Elvis retrocede a bola ali com o Natan. Chega por ali o Isaú. Olha, Isaú, cuidado. Quase enganava ali o Fábio Anthony. Anthony trabalha com o Kevin. Saiu mal o zagueirão da equipe do Guarani. Toma a bola o João Vitor. Vai dando uma de atacante por ali, fazendo fila. Guilherme Ocara foi pro chão. E aí a Ingrid Santos atenta. Acabou marcando a falta do jogador da equipe do Guarani. Foi Israel que chegou por ali. Acabaram de entrar o Israel e fez a falta no Guilherme Ocara, numa arrancada ali do zagueirão João Vitor do Cavalo de Aço. Chegando aí aos 18 minutos do segundo tempo. 3 para o time do Guarani, mais líder do que nunca. O Guarani está aí entrando com os 2 pés lá na semifinal do Campeonato Cearense. Lembrando para você que está acompanhando que o regulamento diz o seguinte: o time primeiro colocado vai direto para a semifinal, segundo e terceiro colocados de cada grupo vão para as quartas de final. E aí os 2 primeiros colocados, tanto do grupo A como do grupo B, ficam esperando, né, os classificados aí das quartas de final para ir para os jogos, né, de ida e volta, para saber quem vai para o acesso à elite do futebol cearense em 2022. Então, por enquanto, Guarani, acho que pague menos, Grêmio pague menos, né, estão indo para a semifinal direto. Vão ficar aguardando as quartas de final. Falta para o time do Cavalo de Aço. Olha o João Vitor que vai para a cobrança, a bola passa. Fábio Anthony, tranquilo, faz a defesa o goleiro do Leão do Mercado. Lá vai o time do Guarani, pela direita, com o Raí, trabalha a bola com o Leandrinho, tenta fazer o drible, bola toca ali nas pernas do Maquiel, arremesso manual, André Cassaco, ele já faz o giro, bola boa com o Isaú, ele vai tentar evitar a saída lá do lado esquerdo, consegue, chega por ali da marcação, o jogador que é o Kelvin, ele faz jogada individual, faz o cruzamento, a bola viaja toda, extensão da grande área, vai para a linha de fundo. Campeonato Cearense Série C, grandes momentos, merecem replay. 3 para o time do Guarani, 0 para o Sport Limoeiro. Você quer apoiar as nossas transmissões? Jogos do Guarani, do Icasa, do Crato, do Barbalha, do Campo Grande. Quer acompanhar também, você que está sempre acompanhando os nossos programas, vídeos, enfim. Aproveite, manda um Pix. 88997248778. Tá aí, ó. Acima do placar do Guarani 3, Sport Limoeiro 0. Você pode anotar aí o Pix, é o nosso celular. 88997248778. Apoie as nossas transmissões, apoie também o nosso trabalho. Ficamos muito gratos em contar com o seu apoio. Se você quiser ser um patrocinador, entra aí, manda mensagem, manda também no nosso PV, tá bom? Lá vem o Cavalo de Aço, olha a bola chutada! Chegou por ali o Ítalo, não pegou bem na bola. Posição legal do Ítalo. Mas aí
A finalização não foi bacana e acabou chutando a bola para fora. Tiro de meta nas mãos do Fábio Antony. Leandro Santos, 20 minutos, entrando para 21 do segundo tempo. O que o Sport Limoeiro tem que fazer para tentar chegar mais de forma efetiva, quem sabe, até fazer um golzinho, o Sport Limoeiro tem que fazer nesse momento da partida, já que está complicado. O Júnior Ferreira já fez substituições, mas até agora a gente não viu o Fábio Antony fazer. Fez uma boa defesa no primeiro tempo, mas as outras defesas não foram tão difíceis, hein, Leandro? Exatamente, o time do Sport Limoeiro ele vem nos erros do Guarani. É um time, como a gente falou, não fica ali atrás, mesmo levando 3-0, fica esperando achar ali uma brechinha na defesa do Guarani. Agora, aos 18 minutos, teve uma oportunidade, uma finalização fraquinha que o Fábio fez a defesa, e agora há pouco o Rian Kelvin teve a oportunidade também, uma bola enfiada bacana entre os zagueiros do Guarani. E lá vem o time do Guarani ali com o Raí, ele puxa pra direita, tentou o drible, a bola fica na grande área, caiu, pediu falta, o árbitro não deu nada, e aí a bola foi pra linha de fundo. A Ingrid Santos estava em cima do lance, não foi nada no jogador do Guarani, mas aí, por sorte, o último toque foi do jogador do Cavalo de Aço. É escanteio para a equipe do Leão do Mercado. Pois não, Leandro, desculpe, conclua. Não, só completar, o time do Sport Limoeiro chegou nesses 2 últimos minutos pelas brechinhas que encontrou na defesa ali da equipe do Guarani, finalizando de longa distância. O time não consegue invadir a grande área do Guarani, e aí quando tem espaço, acaba finalizando de uma longa distância, mas aí sem tanta efetividade, o que acaba permitindo que o Fábio faça ali defesas tranquilas na meta da equipe do Guarani. Sem tanto trabalho, o Guarani, o Sport Limoeiro vem fazendo o que pode, o que dá para produzir, encontra um time bem postado defensivamente e que no ataque agora administra, já que tem 3 gols de vantagem, tem agora só a última metade do segundo tempo para jogar, tá bem tranquilo o Guarani, praticamente definido o jogo e a classificação para a semifinal da próxima fase. Beleza, nosso querido Leandro Santos dá aquela paradinha, a dona Ingrid Santos, aquela paradinha para hidratação da galera. Amanhã tem Casa e União, você vai acompanhar aqui no canal Replay com o Tony Souza. Nosso querido Leandro Santos vai trazer as emoções deste jogão de bola, vale classificação para a próxima fase da Taça Fares Lopes. Tem 2 times brigando aí por vaga, são 4 times brigando por 2 vagas no grupo do Icasa para a semifinal da Taça Fares Lopes. Então vai ser decisão e você vai acompanhar amanhã aqui no canal Replay com o Tony Souza. Estaremos aqui ao lado do nosso querido Leandro Santos. Não sei se a Fernanda vem amanhã. Se essa Fernanda vem amanhã, Leandro, tá afogada a Fernanda, viu? Ela sentiu intimidada com o seu cacho. Seus cabelos compridos, ela pegou e ficou intimidada, Leandro, viu? Não tire mais foto daquele jeito não, viu? Nossa querida a nossa querida Fernanda Alves, que está sempre com a gente também, a presença feminina, uma das presenças femininas aqui no Replay com Tony Souza, também tem a Ana Maria Duarte, enfim, a gente sempre tendo aí boas participações aqui na nossa transmissão. Aproveita, você está querendo apoiar as nossas jornadas esportivas, o nosso trabalho, faz o Pix 889-9724-8778. Vai mudar no atacado Leão do Mercado. Vamos ficar esperto. Vai mudar no atacado do Guarani. Tá por ali o Denis Baiano. Tá por ali também o Thierry. Vai sair ali o Manuel Chuva para a entrada do Denis Baiano. Manuel Chuva vai sair com a 8. Ele que fez um dos gols do time do Guarani para a entrada do Denis Baiano. Saindo também o André Cassaco para a entrada do Thierry na equipe do Guarani. Então, entrando aí 2 mexidas do técnico Lamar Lima. Entrando aí, portanto, Thierry, característica bem diferente do André Cassaco, e entrando o jogador de Denis Baiano no lugar do Manuel Chuva. Daqui a pouco quero ouvir o que pensa o Leandro Santos dessas substituições do Lamar Lima, porque vai ter agora mais um escanteio. Lá vai a bola, o Elvis, lado direito do ataque, a bola vem no primeiro pau, baixinha, tira a defesa do time do Cavalo de Aço, a bola sobra com o Elvis, ele fica ali, olhos nos olhos, passa o pé em cima da bola, tenta o cruzamento, olha, chega ali o Daxo, chutou, não pegou bem, olha o Guarani! Vibra, agita, faz a festa! Gol!
jogador que arrebenta. Na bola disputada, o Daxon chegou, tentou o chute. 2 zagueiros estavam à frente dele e o Kevin, como se fora um centroavante, no lugar certo, na hora certa, com oportunismo, deu apenas um leve toque pro fundo da rede. Tá pintando goleada, Kevin, o zagueiro artilheiro, é jogador que arrebenta. Agora, o Guarani tem 4, isso mesmo, 4 pro Leão do Mercado, 0 pro Cavalo de Aço. Até o Kevin tá pintando de centroavante, Leandro. Quando pressiona, como tem facilidade a equipe do Guarani. O Daxon disputou a bola ali, eram 4 jogadores em cima do lance ali, esperando o rebote. E o Kevin, o zagueirão oportunista, colocou para o fundo das redes, marcando o 4º gol da equipe do Guarani de Juazeiro. No momento que a gente via o Sport indo um pouco mais para cima, na calma, na tranquilidade, no oportunismo, chega a equipe do Guarani ao 4º gol com o jovem Kelvin marcando e ampliando essa vantagem, mostrando em números a superioridade técnica do Guarani diante do Sport Limoeiro. Até sem querer, ali no lance difícil, o Daxon foi importante, né? Ele foi na disputa ali, acabou caindo e mesmo caído ali, pressionado por 2 zagueiros, acabou dando toquezinho ali pro Kevin, que estava com o gol escancarado. Apenas o trabalho para botar no fundo das redes. Quando a fase é boa, é desse jeito aí. Acabou, Tony. Acabou aonde, meu querido? Acabou lá em Barbalha, Campo Grande, derrotado para a equipe do Quixadá, 1-0. O Quixadá termina então na 2ª colocação, Campo Grande em 3º. Pois é, e aí o Campo Grande em 3º deve pegar o primeiro do outro, aliás, o segundo do outro grupo. A gente vai já depois conferir, daqui pro finalzinho do jogo a gente vai falar inclusive os possíveis confrontos, tá bom? Das quartas de final da Série C do Campeonato Cearense. Mas o Guarani está aí garantindo a sua vaga na semifinal. Guarani, segundo o regulamento do Campeonato Cearense da Série C, está indo para a semifinal e não para as quartas de final. Ficaria, portanto, o Guarani a 2 jogos do acesso à Série B do Campeonato Cearense. Já pensou, rapaz? Seria uma maravilha pro Leão do Mercado, hein? Lá vem o Sport Limoeiro. Erivelton trabalha a bola na canhota. Tocou por ali com o Maquiel. Ele vai ali próximo à linha de fundo, procura com quem trabalhar, prefere dar um passe, toca com o Laerte. Ele já toca um pouco mais atrás com o Erivelton. Ele olha lá pelo lado direito, alguém passando, segura a bola, tenta o chute direto, a bola vai pra fora. Série C do Campeonato Cearense, grandes momentos merecem replay. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades. Agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, no Mercado Central, em Juazeiro do Norte. E tem escanteio ali pro time do Cavalo de Aço. Pois não, Leandro? Só esperar o ataque do Limoeiro, a gente traz já a informação. Lá vem o Elivelton, ele vai tentar o cruzamento, a bola viaja, tenta o toque de cabeça, tira a defesa, o Kevin que tirou por ali, a bola sobra no meio campo, quem chegava, olha por aí, quase o Guilherme, o cara, boa jogada individual, mas se perde, ele era o último homem, hein? A bola foi tocada aqui na canhotinha, olha o cruzamento, domínio no peito, e aí tava em posição irregular, o cruzamento foi muito bom do Maquiel, mas aí o atleta, o companheiro, estava em posição irregular. Pois não, Leandro? Só trazendo aqui o resultado pelo grupo A. Olha o lançamento pro Dax em posição legal, escorregou! Escorregou o atacante do time do Guarani. Pois não, Leandro? Grupo A estão jogando nesse momento Crateús e Pague Menos. Começou o segundo tempo, o Pague Menos vai vencendo 2-0 a equipe do Crateús. 100% de aproveitamento, chegando a 12 pontos. E com essa derrota, o Crateús está caindo para 3º. Ele tem o mesmo número de pontos do Tianguá, 7 pontos, mas tinha 5 gols de saldo. Levando 2 gols, fica com 3. O Tianguá fica com 4 gols de saldo e nesse momento assume a 2ª colocação do Grupo A. No momento seria o adversário do Campo Grande aí. Tianguá, Campo Grande, Crateús e Quixadá seriam os confrontos nesse momento das quartas de final. E aí, como o Pague Menos é considerado o bicho papão dessa Série C, todo mundo fala maravilhas do Pague Menos e realmente um time que investiu bastante. O Guarani só pegaria o Pague Menos na decisão, né? Não enfrentaria o Pague Menos na decisão, ou seja, vamos ver o que é que vai dar. Uma coisa é certa, Guarani e Pague Menos já estão na semifinal do Campeonato Cearense. Só a definição dos outros confrontos. Lá vem o Cavalo de Aço, tentava por ali Elivelton, aí não deu para ele, ficou com o Raiz, chuta a bola. A bola foi o último toque realmente do jogador do Leão do Mercado.
Tem pressa o Cavalo de Aço. Trabalha a bola no meio campo. Por ali o Kelvin. Já toca ali no meio. Recebe novamente. Procura se movimentar. Chama por ali o Maquiel. Tentou fazer o giro. E aí girou errado. A bola ficou na lateral. Bola pro Leão do Mercado. Autoescola Juazeiro. Você quer aprender a dirigir? Então fale com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Vai lá no Instagram, CFC_Autoescola Juazeiro. Você pode tirar dúvida e saber como tirar sua CNH, tá bom? Aí estava posição irregular. Estava realmente adiantado ali o Leandrinho. Dedurou ali o auxiliar Nailton Oliveira. E aí foi marcado o impedimento pela árbitra Ingrid Santos. Tá gostando da Ingrid, Leandro? Tá tendo tranquilidade, não é um jogo muito difícil de conduzir. Tá apitando bem, aplicou os cartões no momento exato, soube conversar quando era necessário também, tá tranquilo e vem trabalhando bem a Ingrid nesse confronto aqui pela Série C. Bacana a gente ver a presença feminina na arbitragem, que convenhamos, não é fácil para ninguém, né? Os marmanjos sofrem e a mulherada tá ocupando espaço, fazendo, pegando rodagem. É bacana a gente ver. A gente só tinha a Eveline Almeida, né, que chegou, acho que ao ponto máximo. Pegou ali, botou o escudo FIFA no peito, a nossa querida Eveline Almeida, que para mim, quando apitava, chegou a ser uma das melhores árbitras do Brasil. Ela apitava bem demais, né, irmã do Almeida Filho, realmente fazia belíssimas atuações a Eveline Almeida. E agora acabou aí chegando uma safra boa de mulheres na arbitragem. Como é legal a gente estar vendo esse tipo de situação. E aí pintou cartão amarelo ali pro Elivelton, também pro Elvis, né? Parece o Elvis, não, foi o Leandrinho. Leandrinho, né? Foi o Leandrinho ali. Aliás, o 18 é Thierry, rapaz, que ele parece um pouquinho fisicamente com o Leandrinho. O Thierry e o Elivelton acabaram levando o cartão amarelo de desentendimento, os dois atletas. Um do Guarani, outro do Sport Limoeiro. Cavalo de Aço trabalha a bola. Kelvin faz o lançamento, procura lá do lado direito o Damião. Elvis se antecipou, já toca a bola pro Leandrinho. Leandrinho bota a velocidade, ligou na quinta. Aí, quando foi tentar o passe pro Isaú, não deu legal, tomou, mas adiantou de novo, a bola foi pra linha lateral. É arremesso manual. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Você não é inscrito ainda? Que é isso? Se inscreve, apoia o nosso trabalho, deixa o teu like, tá bom? E compartilha com a galera. Tá rolando o Série C do Campeonato Cearense. Guarani tá vencendo, goleando o Cavalo de Aço, tá dando 4-0 pro Leão do Mercado, tá certo? Segue a gente também lá no Instagram, tem muita coisa bacana pra você no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai colocar já entrevistas, né, as falas dos atores deste espetáculo no Instagram após a partida. Lá vem o time do Guarani agora com o Raí. Ele procura ali, trabalha de lado com o Dagson. O Elivelton atropelou o Raí, deu a vantagem ali a Ingrid Santos, já toca a bola com o Kelvin, ele trabalha na direita com o Damião, tenta o lançamento, toca de cabeça o Elvis, protege o Israel, e aí chegou ali, acabou a Ingrid Santos marcando falta do jogador do Guarani. Agora, o jogo já está meio que resolvido, Leandro, também não precisa mais de lances mais ríspidos. A gente está sentindo alguns jogadores cabeça meio esquentada agora, nesse momento. O Elivelton já deu uma atropelada ali, o Israel ali do outro lado. Sem necessidade isso, né, Leandro? Exatamente, sem necessidade. Se não quer continuar jogando, pede pro seu comandante aí para trocar, dá oportunidade a um garoto e não deixe o seu time com um número inferior dentro de campo, já que vem sendo goleado aí 4-0. Lá vai o time do Guarani com o Elvis na canhota. Daqui a pouco vai mudar o técnico Lamar Lima. Estão ali conversando com ele, o Eriquim e o Salima. Daqui a pouquinho. Troca figurinhas o Leão do Mercado. Israel já trabalha a bola, procurando o Thierry. Bota a velocidade o Thierry pela direita. Chegou no último toque por ali o Maquiel. A bola foi para a linha lateral. É arremesso manual favorecendo a equipe do Leão do Mercado. Raí não tem pressa nenhuma. Goleia por 4-0. O Guarani, mais líder do que nunca. Confirmadíssimo com este resultado na semifinal do Campeonato Cearense. Quixadá venceu o Campo Grande por 1-0. Olha o cruzamento. A bola chega na defesa. Cavalo de Aço tentou sair. Israel toca na bola. De cabeça chegava por ali o Leandrinho. Pedia o Isaú. Mas a bola ficou nos pés do João Vitor. Tenta ligar com o Laerte. Trabalha mais atrás com o Damião.
Tabelinha ali entre os jogadores do Cavalo de Ar. Olha o Laerte entre as pernas ali do Denis Baiano. Passa errado, o Denis Baiano toma. Toca com o Leandrinho. Ele tenta botar velocidade. Fica por ali o Leandrinho, agora sim. Engatou, botou lá da linha de fundo. Olha o passe, chega o Daxon! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Jogador que arrebenta, é artilheiro, ele não perdoa, cara a cara com gol, ele fuzila o adversário. A bola veio mais uma vez pela canhota, Cru acreditou legal o Leandrinho, na velocidade ligou a quinta, fez o cruzamento e o Daxon na entrada da pequena área, sem nenhuma preocupação, deu um leve toque, balançando a rede adversária. É, meu amigo, agora são 5, isso mesmo, 5 para o time do Guarani, 0 para a equipe do Sport Limoeiro. Daxon é jogador que arrebenta, mais um para conta do artilheiro, esse é artilheiro e faz o que a torcida gosta. Leandro Santos. Vem fazendo o que a torcida do Leão quer, gols. O Daxon, oportunista, artilheiro, bem posicionado. E aí vai dando números à sua artilharia na competição, dando números a essa vitória da equipe do Guarani de Juazeiro e vai garantindo sua vaga no time titular, né? A segunda partida fazendo 3 gols, o atacante Daxon, fazendo o que se espera de um camisa 9, de um artilheiro, de um atacante, e aí quando é acionado, tá lá colocando a bola para o fundo das redes do Adriano, concluindo bem e transformando a superioridade técnica, como a gente já falava desde o início do jogo, em números, e aí merecido esse placar de 5-0 para a equipe do Sport Limoeiro, dando moral para a sequência da competição, termina realmente em primeiro, vai sendo um dos melhores ataques, né? Perde apenas para o time do Pag Mendes, que já fez 16 gols na competição, enfim, aí é uma oportunidade de o Lamar rodar o elenco, como ele vem fazendo agora aí com as mudanças que vai proporcionar agora no jogo, e numa dessas, né, o Daxon, que não começou como titular, e aí garantiu sua vaga, porque quando é acionado, faz o seu papel de atacante, o seu papel de artilheiro, e aí chega o Guarani ao seu 5º gol na partida, Tony. 5º gol na partida, o 3º do Daxon, e realmente está muito confiante o Daxon, muito confiante. Entrou agora o Salima, o 20, né, no lugar do Isaú, né, faz rodar agora o Lamar Lima, e entrou também o Eriquim, camisa 19, no lugar do Raí, né? Ou seja, faz girar agora o elenco, e o Daxon marcando em 2 partidas 6 gols, né? 6 gols. Eu confesso que não acompanhei quem é que está brigando pela artilharia, mas acho que ele está hoje artilheiro. É, né? O artilheiro isolado, o segundo colocado era o Davi até então, do Campo Grande, que também tinha 3 gols, né? Não fez gol hoje, eram os artilheiros da competição até aqui. Pois é, tá aí o Daxon. Em 2 jogos o suficiente para virar artilheiro do Campeonato Cearense Série C, está confiante. Olha o cruzamento, lá vem o Guarani, estava querendo mais um. 5. É isso mesmo, você ligou agora aqui o canal no YouTube, acessou agora, não é brincadeira não, é 5, meu querido, um sapeca aiá do Guarani pra cima do Cavalo de Aço, mas o Sport Limoeiro é valente, tá querendo diminuir, joga com honra, quer encerrar com honra esta Série C do Campeonato Cearense, o Cavalo de Aço, a bola é trabalhada agora com o João Vitor, ele tenta fazer o lançamento, chega por ali o toque de cabeça, tentava o Vinícius, Fábio Antony, chega, cata firme, não dá sobra pra ninguém. Quer alugar ou comprar imóvel? Fale com o Grangeiro Corretor de Imóveis. Telefone simples, 98821 8754. Fala com o Grangeiro. Lá vem o Cavalo de Aço. A bola trabalhada tentava por aí. O João Vitor já virou meio campista, né? Ei, Tony. Pois o não. Torcedor manda aqui a mensagem. Daxon é seleção muito melhor que o Gabriel Chorão.
Essa foi boa, viu? E lá vem o time do Guarani com o Thierry. Total liberdade pela direita, ele liga na quinta, vai na velocidade. Ele toca voltando e escorregou. Escorregou, nosso querido Salima. A bola tentava ligar um contra-ataque rápido, cavalo de aço. Foi tirada. Agora o Salima toca pertinho. Chega por ali com o jogador do Leão do Mercado, que é o camisa 19, Eriquim. Trabalha a bola, tabelinha aí. Pegou o último toque no jogador do Cavalo de Aço. Olha, tem pressa. O Eriquim já bota a bola. Trabalha por ali com o Salima. Ele toca com o Thierry. Ele chuta, bate na defesa. Tira de qualquer forma por ali o zagueirão Iago. Chega com o Laerte, faz o giro. Quando chegava, roubou na bola por ali o jogador do time do Guarani. Ô, Eriquim. Calma, Eriquim. Chegou, tomou a bola, chutou firme, poderia ter tocado o Eriquim. O Eriquim tá vendo 5-0 e diz, rapaz, eu vou fazer o meu. Não é assim não, Eriquim, tenha calma, o jogo é trabalhado. Hein, Leandro? O time vê que tá fácil, tem a oportunidade, finaliza, mas aí não o suficiente para chegar ao 6º gol para a equipe do Leão do Mercado. Mas eu já cantei, a mina é lá do outro lado. A mina é lá na canhotinha, toda a bola na canhota, tá parecendo a zaga do Vasco, todo mundo cabecia na zaga do Vasco, né? Pois é ali o setor de esquerdo do ataque do Guarani. Pode botar por ali, meu amigo, que chega valente. O time do Sport Moeiro subindo ali demais, e aí quando bota a velocidade o Leandrinho fica difícil de pegar. A bola trabalhada no meio campo pelo Cavalo de Aço. Fica por ali trabalhando, chegou com Maquiel. E aí acabou não dominando legal. A bola é arremesso manual para o time do Guarani. 5-0 para o Leão do Mercado, está na semifinal. O Guarani está na semifinal a 2 jogos do acesso. Isso mesmo. O Guarani vai para a semifinal, fica esperando o confronto de quartas de final e ficará 2 jogos do acesso à Série B do Campeonato Cearense. Lá vem o time do Guarani. Olha a bola trabalhada. Seria lá na esquerda para o Leandrinho. Não pegou bem na bola o Salima. Já tira a defesa. Olha o lançamento procurando o Vinícius. A defesa do time do Guarani agora é quem faz a intervenção, Kevin. Trabalha com o Elvis. Retrocede com o Natan. Trabalha com o Kevin. Kevin, zagueirão artilheiro, marcou um dos gols do Leão do Mercado. Eriquim. Faz o lançamento, procurando o Daxon. Aí não teve o domínio. Chegou por ali o zagueirão. Opa! Quase o Adriano solta a bola nos pés do atacante Daxon. Fez a proteção Iago e o Adriano quase soltava a bola. Leandro Santos. Guarani na semifinal. E aí o que é que você acha que o Lamar deve fazer nesse período, né? Porque o Guarani agora passa um tempinho esperando o confronto das quartas de final. É aquela coisa, você pode trabalhar, mas às vezes você quer ritmo de jogo. Como é que você acha que o Lamar deve ter o posicionamento, a postura nesse período? Daqui a pouco você fala que lá vem o time do Guarani. Olha o Leandrinho, ele chega, toca pra trás, a bola bate na defesa ali de fundo. Escanteio, o último toque foi do Guilherme Ocara. Pois não, Leandro? O Lamar sempre falou que os times deles são times intensos, né? A gente percebe isso nesse jogo. O time decretou a vitória já na primeira etapa, mas não diminuiu a intensidade, buscou sempre o gol, fez 5, mas está buscando o 6º, tenta realmente fazer cada vez mais gols, e aí é o momento de treinar apenas finalização para na primeira oportunidade já buscar o gol. Chegou ao jogo tão esperado da temporada, que é o jogo do acesso, né? E aí é corrigir esses erros para ter de volta a volta garantida à Série B assegurada para a próxima temporada. Acho que o diretor lá do Tiradentes que começou a implicar com o Lamar deve pensar, rapaz, eu devia ter deixado esse rapaz trabalhar. Pois é, meu, complicou. Lá vem o Guarani. Olha a cobrança de escanteio, chegou ali de cabeça, tirou o Kelvin. Agora o contra-ataque é do Cavalo de Aço. A bola foi lançada, chegou por ali no meio campo. Era, meu amigo, o Thierry quem tentava, perdeu a bola. Olha a bola pro time do Sport Moeiro. Fábio Antônio, zagueirão, deu uma de livre, chutou a bola pra frente. Segue na disputa. Laerte domina a bola, tenta jogar individual, passou no meio de 2. Habilidoso Laerte, bota lá na direita, muito forte aí, dificultou a vida do time do Cavalo de Aço. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celular simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos no Mercado Central, telefone 99720 5559. Samuel Arraes está feliz da vida com a classificação do Guarani para a semifinal da Série C do Campeonato Cearense. Trabalha a bola ali o Leão do Mercado.
Bola com o Fábio Antony. Opa, Fábio Antony. Opa, goleirão. Calma, Fábio Antony. Quase se atrapalhava, se recuperou bem o jovem goleiro rubro-negro. Já trabalha a bola na canhotinha com o Leão do Mercado. Elvis bota a bola, lá vai com o Thierry na velocidade. É o Salima, na verdade, que tá por ali. Tocou com o Leandrinho, olhos nos olhos, fez o drible aí. Aí deu uma forçada, né, Leandrinho? Leandrinho. Assim não, Leandrinho, tem calma, garoto. Aí tentou forçar. A bola segue com o time do Guarani. Kevin não tocou bem na bola. Elivelto, no pé de ferro, tomou a bola por ali o Thierry. E aí a Ingrid Santos marcou falta do jogador do Leão do Mercado. Série C do Campeonato Cearense, você acompanha as emoções aqui no canal Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like e avisa a galera, amanhã tem Taça Fares Lopes, amanhã tem Casa e União e a gente vai estar aqui no Estádio Miradão acompanhando as emoções, quem sabe, também para narrar a classificação do Verdão do Cariri. Leandro Santos vai narrar todas as emoções do time do Icasa. É, meu querido, estamos em todas e contamos com seu apoio. Quer apoiar as nossas transmissões, o nosso trabalho? Faz um Pix, 88997248778. Tá aí, em cima do placar elástico do Leão do Mercado, 5-0 para cima do Cavalo de Aço. Faz o teu Pix, 88997248778, é celular. Aproveita, faz um Pix, apoia o nosso trabalho, ficamos muito gratos com o seu apoio. Quer patrocinar? Manda mensagem para esse telefone ou então deixa um recadinho lá no PV que dá certo demais no Instagram, tá certo? Replay com Tony Souza também no Instagram. Se inscreve no canal aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Lá vem o Cavalo de Aço, vinha, porque o Leandrinho chegou na marcação e tirou o perigo dali. Internet no Crato tem nome, hein? Cratel Telecom, sempre na parceria aqui com o Replay com Tony Souza em jogos aqui no Estádio Miradão. Estamos chegando aos 47 minutos do segundo tempo. Goleada histórica, goleada maiúscula, vitória gigante do time do Guarani na semifinal da Série C. A bola é trabalhada pelo Cavalo de Aço, o Guarani tá ali na boa, apita Ingrid Santos. Fim de papo aqui no Estádio Miradão. Última rodada da Série C do Campeonato Cearense de Futebol. O Guarani goleia o Cavalo de Aço. Tá na semifinal da Série C do Campeonato Cearense. O Guarani a 2 jogos do acesso, a 2 jogos da volta à Série B do Campeonato Cearense. É festa e alegria lá pelos lados rubro-negros. O Leão do Mercado na semifinal, caminhando a passos largos rumo à Série B do Campeonato Cearense. Parabéns pro time do Guarani, 5-0, 3 do artilheiro Dagson, 1 do Manuel Chuva e outro do zagueirão Kevin. E olha que o Dagson ainda teve um gol anulado. Leandro Santos, o que falar dessa goleada gigante, maiúscula do Leão do Mercado, Leandro? O time do Guarani veio com a proposta de vencer, de terminar na primeira colocação e isso fez dentro de campo, né? É um time técnico, um time que vai para cima, um time intenso, como a gente conhece bem, um time que tem uma proposta de jogo aguda, de buscar sempre o gols, e fez isso desde o início. Desperdiçou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas aí, a partir do momento que fez o seu primeiro gol, teve um pouco mais de tranquilidade. Tinha também a pressão do resultado lá de Barbalha, sabia que o Quixadá estava vencendo, mas no momento que fez o gol, a gente viu um time mais tranquilo, acertando aquele último passe, deixando seus atacantes na condição de fazer o gol, e assim fez o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. A gente vê que times com esse placar elástico diminui a intensidade, vem para uma postura mais de cautela, de trabalhar a bola, não, mas o Guarani a gente viu que é um time que sempre buscou o gol e assim fez para sair daqui com 5-0. Chegou ao jogo tão esperado, o jogo do acesso, a fase semifinal. O time tem um elenco muito forte, o Lamar teve a oportunidade de rodar o time essa tarde para ver a postura dos jogadores que não vinham atuando, para descansar também alguns atletas que vinham nessa rotina de jogos aí, mais estressantes, podemos dizer assim, e agora tem tranquilidade, tem tempo para trabalhar, tem tempo para corrigir, vai observar os jogos dos adversários que vai enfrentar, dos possíveis adversários que vai enfrentar na semifinal, para daí chegar preparado para o jogo do acesso. Torcedor do Guarani ansioso, cada vez mais próximo do retorno, o time mostra
condições de voltar à segunda divisão. Agora é acertar esses últimos detalhes e fazer dentro de campo o que pensa o técnico Lamar ali fora das quatro linhas. Um time intenso que busca o gol, que tem qualidade, que tem proposta de jogo de chegar ao ataque. Parabéns, Guarani. Cabe à equipe do Sport Limoeiro se organizar, se reestruturar para tentar voltar numa próxima temporada. Como a gente falou no início, uma das primeiras equipes a iniciar os trabalhos, mas aí sai da competição sem nenhuma vitória, se organizar para a próxima temporada. O Guarani segue vivo e segue bem próximo do retorno à Série B. Vamos ver os confrontos agora, as definições, para ver quem vai decidir com o Leão essa vaga que vale aí o retorno à Série B estadual. A gente vai ficar aqui no aguardo. Parabéns, Guarani. Tem tempo agora o Lamar, trabalhe bem essa equipe para que volte forte, volte para onde não deveria ter saído, né? E para onde ele deve continuar caminhando, que é a elite do futebol do nosso estado. Tony. É verdade, meu querido Leandro Santos. Manda um abraço aqui pro J. Ribeiro, tá lá no centro de zoonoses, trabalhando, torcendo pelo Leão do Mercado, feliz da vida aqui com essa vitória do Guarani. Grande João Filho, gente boa demais também tá acompanhando. Pedro Paulo, um abraço aos nossos colegas de imprensa também acompanhando aqui. Tá certo? A nossa querida Arlete aqui falando sobre a audiência pública no uso da cannabis medicinal e projeto de lei municipal. Vai ser dia 17 de novembro, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal. Tá bom? Nossa querida Arlete, um abraço, Arlete, obrigado pelo carinho. Tá bom? Abraçar aqui nossa querida Nária Clênia, a galera lá do Jornal do Cariri também aqui acompanhando a gente. Muito obrigado aqui para essa turma toda, tá certo? Deixa eu ver aqui, rapaz, a Isabelle também falando que tá fazendo uma rifa solidária, né, com a galera aqui, uma rifa solidária de um iPhone do 25 GB, né, diz que qualquer pessoa pode procurar aqui a Isabelle Rocha, sorteio dia 24 de dezembro e tudo que for arrecadado vão levar para as famílias carentes, né? O pessoal pode acompanhar lá no Instagram, Israel Pereira, tá bom? @ Israel Pereira, ou então para o telefone 997010427, 997010427, rifa solidária, tá bom? Beijo para a Isabelle e agradecer a você que está sempre conosco. Muito obrigado aqui, esse Guarani gigante na semifinal do Campeonato Cearense, e temos que enaltecer a diretoria do Guarani, no presidente Rômio Caldas, que vem fazendo um trabalho com dificuldade, com limitações, mas um trabalho que vem tendo êxito. O Lamar Lima com toda a sua comissão técnica, o elenco que foi muito bem montado, mesmo com as limitações do Guarani. A gente conhece as limitações do Guarani, mas o Leão do Mercado vem realmente fazendo um trabalho belíssimo. E temos que enaltecer a fase do atacante Daxon. Em 2 jogos, 6 gols marcados, de artilheiro do Campeonato Cearense. Estrela brilhando do nosso querido Daxon. Boa missão velhense, Daxon. Acho que ele pegou o DVD do Olavo. Só pode, rapaz. O Olavo deve ter conversado muito com o Daxon. E aí o homem começou a fazer gol demais. O grande Daxon, que pode ser peça importante para esse retorno do Guarani à Série B do Campeonato Cearense. E a gente vai encerrar o nosso trabalho hoje com essa imagem aí, olha. Lembrando que amanhã tem Taça Fares Lopes, tem Casa e União. Estaremos aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, para trazer também as emoções da Taça Fares Lopes. Rodada de decisão. Daqui a pouquinho vamos colocar também vídeos no Instagram aqui do nosso Replay com o Tony Souza. Segue a gente lá, se inscreve aqui no canal no YouTube, e se você quer apoiar, tá bom, os nossos trabalhos, as nossas transmissões, faz um Pix. 889-9724-8778. 889-9724-8778. Quer ser um patrocinador? Manda mensagem para esse telefone, ou então deixa uma mensagem lá no PV do Instagram, Replay com o Tony Souza. Tá bom? Agradecer Jussiesse Produções, Jussiesse Filmes, nossa equipe aqui com o Jussielse, também com o nosso querido Carlos Pereira Itim, Leandro Santos, sempre fazendo um trabalho polivalente do Rádio Esportivo do Cariri. O homem é narrador, é repórter, é comentarista, faz de tudo. Amanhã vai estar narrando aqui em Casa e União. E para você, torcedor caririense, para você, torcedor do Guarani, essa é a imagem que a gente encerra a jornada esportiva de hoje. O Guarani venceu, goleou, vitória gigante, maiúscula do Leão do Mercado. E é essa imagem aí,
da União Rubro-Negra, da fala do técnico Lamar Lima, para que esse time volte a brilhar como já brilhou, a representar bem o futebol caririense como já representou, para ter os momentos de glória, para orgulhar não apenas o torcedor rubro-negro, mas o torcedor que gosta de futebol em toda a região do Cariri. E eu quero ver sempre apimentada a rivalidade entre Casa e Guarani. E para que isso aconteça, nós temos que ver esses dois clubes fortes, valentes, gigantes, despontando sempre na parte alta do futebol cearense. Então que o Guarani possa ser resgatado, como está fazendo a diretoria, com o seu presidente Romeu Caldas, com o Lamar Lima comandando essa comissão técnica e todos esses jogadores que estão sendo guerreiros e valentes. Parabéns ao Leão do Mercado, está na semifinal e que está agora a 2 jogos do acesso. Eita, Guarani, já pensou de volta, pouco a pouco? 2022 é na Série B, 2023, quem sabe de volta à elite? Tomara que sim. Com essa imagem a gente encerra o nosso trabalho hoje. Para você, torcedor caririense, em especial para o Leão do Mercado. Guarani goleou, foi gigante, foi valente, foi guerreiro, como sempre esperamos do Leão do Mercado. 5-0 para cima do Cavalo de Aço. E amanhã tem mais, hein? Amanhã estaremos aqui no Replay com Tony Souza. Tem Taça Fares Lopes e tem Verdão do Cariri também. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Fica aqui com a gente no YouTube, segue também lá no Instagram. Boa noite.